Detectado que o protagonista nunca foi abordado por uma deusa, para fazer o protagonista experimentar quão diferentes eles são. O sistema de Deus do dinheiro chegou. Ativação por 3 cabeças de cachorro. Você tenta a sala. Um som de aviso ecoa na mente. Ativação bem-sucedida. Para que o protagonista saiba quão diferentes são aquelas chamadas deusas frias e distantes. Começa a moldar o protagonista em um magnata. Você transfere 10 bilhões para a conta do protagonista. Uma empresa listada com valor de mercado de 100 bilhões. Um apartamento de 500 milhões em Suzhou e Hangzhou. Um Ferrari LaFerrari. Uma mensagem chega no seu celular. Banco da China 9527. 10 bilhões foram transferidos para a conta. Saldo de 10 bilhões. 500 reais e você ficou extremamente feliz. Realmente há 10 bilhões. E você também ganhou as chaves do Ferrari. E o certificado de propriedade da mansão. Nesse momento, o som de aviso toca novamente. O magnata foi criado com sucesso. Começa a moldar o protagonista como um deus. Otimiza as condições externas do protagonista. Logo você percebe que sua aura se torna extremamente nobre. Suas roupas também mudaram completamente. Realmente se pode dizer que a aparência conta. Você se sente muito mais atraente. Seu penteado também mudou. Embora as pessoas ainda consigam reconhecer você, mas você está à altura de Yanzu. Criação bem-sucedida. O protagonista pode começar a experimentar à vontade. Você acha que o sistema é realmente incrível. Você está muito animado. Lembra que antes as pessoas que tentavam flertar com você eram rejeitadas. Pensavam que você era frio e distante. Mas essas mulheres, ao verem o carro de luxo, se aproximam e começam a flertar. E na escola, perseguindo garotas. Você se sentia como um idiota. No entanto, mesmo após 6 meses de tentativas, você não teve sucesso. Pensava que era por ser conservador, mas acabou sendo conquistado por um herdeiro em 3 dias. Só pode culpar a si mesmo por ser muito comum antes. Agora é diferente. Você vai direto para sua mansão, no melhor condomínio de Suzhou e Hangzhou. Você chega ao estacionamento subterrâneo. Vê sua Ferrari LaFerrari. Aperta a chave do carro para ligar. Você entra no carro e vai para o campus universitário. Ao chegar, você volta para o portão da escola. Os estudantes se reúnem para ver. É uma Ferrari LaFerrari. É do nosso colégio? Ou será que veio procurar uma namorada? Depois que você saiu do carro, algumas pessoas te reconheceram. Ele é da nossa escola. Eu já o vi. Quase não o reconheci. Como ele ficou tão bonito? Ele não é do campo? Como ele ficou tão rico? Vestindo roupas de grife. Usando um relógio Patek Philippe. Ele é tão bonito. Nossa escola tem um deus do dinheiro assim. Como eu não sabia disso antes? Eu realmente quero ir pedir o contato dele. Mas estou um pouco inseguro. Você se sente bem por dentro. Antes, quando vi aquelas mulheres de alta aparência, eu não tinha coragem de puxar conversa. Mas agora, aquelas que são bonitas, você se sente ainda mais inseguro. Nesse momento, o colega de quarto, Xu Jiwan, ficou incrédulo. Meu Deus, é realmente você. O que está acontecendo com você? Você revelou que na verdade eu sou um magnata. Antes, eu estava vivendo a vida de forma discreta. Então era assim. Após a surpresa, Xu Jiwan hesitou. É como se houvesse algo. O que aconteceu com você? Irmão, você pode me emprestar um pouco de dinheiro? Pode ficar tranquilo, não é para salvar da pobreza, mas sim para uma emergência. Você concordou prontamente, porque o Xu Jiwan já me ajudou várias vezes antes. Quanto você precisa? 000 está bom. Você transferiu diretamente 5.000. Curioso, ele perguntou qual era a emergência. Uma expressão de conflito passou pelo rosto de Xu Jiwan. Ele olhou para os lados e sussurrou que, como você é meu melhor amigo, essa é uma coisa que só vou contar a você. Mas não conte a ninguém. Minha namorada está grávida. A senpai também está. Isso é uma boa notícia. Eu tenho que dar um grande presente, certo? Não sei se 50.000 é suficiente. Não, não precisa. Na verdade, eu estava pensando em levar a senpai para interromper a gravidez. Por que você quer interromper? Shujin estava muito envergonhado e sem saída. Porque essa criança não é minha. Você olhou para o topo da cabeça de Shujin. Não é à toa que sempre parece que tem algo ali. Era o cheiro da natureza. Você perguntou como ele sabia se ainda não nasceu. Como você sabe que não é seu? E se não houver um ICE? Eu posso garantir que não sou eu. A razão deve te fazer rir. A senpai, embora seja minha namorada, mas só seguramos as mãos algumas vezes. Recentemente, ela nem me deixa segurar a mão. Então você realmente vai gastar dinheiro para ajudá-la a abortar? Shujin mordeu os dentes. A senpai é uma garota tão ingênua. Ele deve ter sido enganado por um cara canalha. Por isso acabou engravidando sem querer. Então, o que você planeja fazer a seguir? O que mais eu poderia fazer?
Claro que eu escolho perdoá-lo. Eu planejo levar a senpai para abortar e depois ir me casar com ele. Você está com uma expressão de choque. Shujiwan sorriu amargamente. Você não acha isso absurdo? Mas eu realmente penso assim. No entanto, só posso pensar nisso. Apenas estou sendo ingênuo. A verdade é que a senpai terminou comigo. O motivo é que ela encontrou seu verdadeiro amor. E ela estava grávida do filho daquele homem. E então disse que sempre me viu como um irmão. Foi o colega de quarto dele que me contou. Eu conheci essa pessoa há um mês. A senpai só faz um mês. O que eu sinto por ele há tantos anos não é nem comparável a um mês de outra pessoa? Estou me sentindo tão mal, irmão. Você pode me acompanhar para beber? Você está dirigindo uma Ferrari levando o Shujiwan para beber. Irmão, você não está bebendo só refrigerante, está? Eu tenho que dirigir mais tarde. Não posso beber. Logo, Shujiwan ficou bêbado. Ele se deitou na mesa e adormeceu. Nesse momento, uma bela jovem chegou. Desculpe, Júnior. Eu cheguei tarde. O Jiwan está bem, certo? Você se vira para olhar. Essa jovem é a famosa da Universidade de Suzhou e Hangzhou. Han-Yu, por que você só chegou agora? Vamos, dê uma mão. Com você e Han-Yu ajudando, um de cada lado. Você ajudou a levar o Shujiwan, que estava completamente bêbado, até o lado da Ferrari. Descobriram que não cabem 3 pessoas aqui. Chamaram um táxi. Colocaram Shujiwan no banco de trás. Então, ele sinalizou para o motorista do táxi seguir a Ferrari. Você estava pensando em fazer com que Han-Yu pegasse o táxi para te acompanhar, mas percebeu que Han-Yu já estava sentado perto da Ferrari. Ele já havia colocado o cinto de segurança e estava esperando por você. Você sabe que ele não queria te acompanhar. Também dá para imaginar. Afinal, Shujiwan é só um idiota. Talvez Han-Yu tenha vindo também por sua causa, e não porque estava preocupado com o Shujiu. Antes de você entrar no carro, o carro esportivo zumbia. Você ouviu Han-Yu dizer 2 palavras. Você ficou surpreso e perguntou: o que você me chamou? O mestre disse. Han-Yu puxou sua mão e a colocou em sua perna. Você não pôde deixar de suspirar. Antes, Han-Yu não ligava para você. Mas agora é uma diferença tão grande. O fato de que você é um magnata já se espalhou pelo campus. Han-Yu já sabe que você está curioso. Ele perguntou se você realmente tinha. Não, eu disse isso porque tinha medo de que ele não quisesse terminar. As imagens que eu dei para ele eram todas de P. Você também pode imaginar. Pobre do seu irmão. Coração bobo e apaixonado não tem como ser salvo. Em seguida, você chegou ao Hotel Surreng. Reservou 2 quartos. Acomodou Shujiwan. Na manhã seguinte, você foi acordado por uma mordida. O calor da luz da manhã entrava pela janela, caindo sobre as pernas de Han-Yu, fazendo com que seu olhar não conseguisse se desviar. As pernas da senpai não eram pernas, mas sim as águas primaverais à beira do Sena. Assim que acordou, a senpai Han-Yu já estava mergulhada nos estudos. Quanto a essa atitude de estudo, você admira muito. Se não fosse por ter visto com seus próprios olhos, seria difícil de acreditar. Essa garota pura que faz piadas frias sobre Shujiwan, na verdade, tem esse lado também. Você acordou. Quer que eu te traga um café da manhã? Você pode continuar se concentrando nos estudos. Não se preocupe comigo. Meia hora depois, você tirou um cochilo novamente. Acordei só ao meio-dia. Afinal, fiquei acordado a noite toda. Que droga! Eu esqueci que tinha algo importante para fazer esta manhã. Então, vá se ocupar. Eu vou indo. Então não vou te acompanhar. Se precisar, me liga. Não estou mentindo. Eu tenho que ir ao aeroporto buscar alguém esta manhã. E é alguém muito importante para mim. Foi ele quem me ajudou quando minha família estava passando dificuldades. Quanto a Ahan, quão importante ela é para mim. Pudesse dizer que antes de fazer o check-out, ninguém ama essa senpai mais do que ele. Acabei de sair do hotel. Seu celular está tocando há um bom tempo. É a Ahan que está ligando, com uma expressão confusa. Irmão, onde eu estou? Você esqueceu quanto bebeu na noite passada? Eu não sei onde é a sua casa. Eu reservei um quarto para você no Surreng Grand Hotel. Fique tranquilo, eu já paguei a diária. Se você se sentir melhor, pode ir embora direto. Shujiwan finalmente voltou a si. Ele agradeceu repetidamente. Então, aqui é o Surreng Grand Hotel. Não é à toa, irmão. Você não sabe. O casal no quarto ao lado estava muito barulhento na noite passada. Me fez não dormir bem a noite toda. Não vou falar mais, vou dormir mais um pouco. Você está dirigindo uma Ferrari. A Ferrari vai ao aeroporto buscar alguém. Mas não foi direto. Sabia que eram 2 pessoas. Primeiro fui comprar um carro de passeio, dirigindo um conversível enquanto esperava o semáforo. Os homens estavam invejando. Só porque é rico. E ainda por cima tão bonito.
Muitas mulheres que acham que são bonitas se aproximaram rapidamente. Se curvaram para puxar conversa. Oi, garoto bonito. Posso pegar seu contato? Você dispensou várias. Recusou educadamente, embora fosse bonito. Mas ainda era inferior à sua senpai. Nesse momento, você percebeu que um dos que estavam puxando conversa era familiar. Você o reconheceu. Eu me lembro de você. Uma vez eu tentei puxar conversa e fui ignorado. Ele nem olhou para mim e foi embora. Pensei que você fosse uma deusa fria e distante. Não esperava que você fosse tão proativa agora. Então eu também te recusei, tudo certo. Assim que terminei de falar, o semáforo ficou verde. Você acelerou com a LaFerrari e foi embora. A mulher ficou paralisada por um momento. Então ela se lembrou. Inacreditável. Ele é o cara sem graça que tentou me abordar da última vez. Como isso é possível? O quê? Ele realmente tentou te abordar? E você ainda ignorou isso? Isso não é típico de você. A mulher está se arrependendo. Naquele dia, ele estava vestido de forma bem comum. A roupa dele não custava mais de 100. Ele também não tinha tanta classe. Eu pensei que ele era só um cara sem graça. Estou tão arrependida. Se soubesse, teria pedido o contato dele na hora. Você chega à concessionária. Os funcionários veem você chegando em um Ferrari. Eles ficam muito animados com você. Olá, senhor. Bem-vindo. Que carro você está procurando? Rolls-Royce Phantom. Tem algum disponível? Sim, senhor. Venha comigo. Você logo vê e vai direto para. É este aqui. Você é tão direta. Isso fez os olhos dele brilharem. Uau, um magnata. Comprando um carro de 8 milhões. Tão rápido. Senhor, temos uma oferta especial para você. A oferta é que, ao comprar este carro, você ganha. Eu vou te acompanhar para jantar e beber esta noite. Você vai entender o que quero dizer. Suspirando levemente, vejo que você parece bem pura. Não esperava uma diferença tão grande. O chefe quer saber o que eu diria que é ainda mais surpreendente. Posso aceitar o brinde deste evento. Deixe um contato. Vou ver se estou livre à noite. Em seguida, vou agilizar os trâmites rapidamente. Você dirige para fora do aeroporto de Suzhou e Hangzhou. Xiao Linjin olhava para os lados, procurando por Su. Como ele ainda não chegou? Este lugar é desconhecido para mim. Ele não vai nos deixar dormir na rua, vai? Su Muqin murmurou insatisfeita. Eu claramente disse a ele que era o voo de hoje de manhã. E agora ele não atende o celular. Esse grande preguiçoso não deve nem ter saído da cama. Su Muqin, quem é você? Eu sou da família. Você esqueceu? Aquele que estava sentado na janela, na última fileira do avião. A família Wang ficou sem palavras. Para este encontro inesperado. Ele se preparou meticulosamente por muito tempo. Não esperava que a paixão platônica nem soubesse o nome dele. Xiao Linjin sussurrou para Su Muqin ao seu lado. Você esqueceu? Ele te manda cartas de amor todos os dias. Parece que foi aprovado na Universidade de Indústria de Suzhou e Hangzhou. Que coincidência, Xiao Linjin. Você também está aqui? Sim, que coincidência. Depois que Xiao Linjin respondeu, ela virou a cabeça para olhar em outra direção. Não parecia interessada em conversar. Vocês estão esperando um carro? Querem vir comigo? Justo agora, minha família veio me buscar. A família Wang apontou casualmente para o lado da estrada. Havia um SUV BMW estacionado lá. Para este encontro inesperado. Ele realmente se preparou bem. Não, não precisa. Obrigado pela sua boa intenção, colega Wang. Eu e Xiao temos alguém para nos buscar. Nesse momento, você ligou dizendo que estava quase chegando. Desculpe, colega Wang. Alguém veio me buscar. Então está bom. Você está dirigindo o Rolls-Royce que comprou recentemente. A pessoa que você está buscando é sua amiga de infância, Su Muqin. Desde pequeno, sempre contei com a ajuda dos vizinhos, que são a família de Su Muqin. Assim, a relação entre Mei e Su Muqin que se tornou diferente depois que os irmãos foram aprovados em universidades diferentes. As duas pessoas estão em lugares diferentes. O contato está se tornando cada vez mais raro. Se o seu irmão fosse de bicicleta, Sussu, você se arrependeria? Recusar o BMW do colega Wang. O irmão não é fácil. Como você pode dizer isso? Estou apenas brincando. Eu sei. Você prefere rir na bicicleta do seu irmão do que chorar no BMW de outra pessoa. Xiao Linjin estava pensando consigo mesma. O que há de bom naquele cara? Tão comum. E ainda assim ser seu amor platônico. Embora seja boa amiga de Su Muqin. E já tenha te visto. Xiao Linjin não será muito calorosa com você. Ela até acha que se não fosse por Su Muqin, nunca teria conhecido um garoto pobre do campo como você. Algumas pessoas com boas condições familiares têm dificuldade em se conhecer. Achar que você pode conhecê-la através de Su Muqin é uma honra para você. Xiao Linjin já estava pensando nisso.
Daqui a pouco, venha de bicicleta ou de patinete elétrico. Eu mesmo vou de táxi. Nesse momento, você os viu parando em um Rolls Royce. Não é surpreendente ver Xiao Linjin. Afinal, as duas são melhores amigas. Quase inseparáveis. Você desce do carro e cumprimenta a Sussu. Quanto tempo? Su Muqin ficou surpresa. Quase não a reconheci. É você, irmão? Claro que sou eu. Desculpe por te fazer esperar. Xiao Linjin estava incrédula. 2 anos sem nos ver. Como você está tão bonito? Onde está aquele nerd sem graça? É claramente o protagonista de um drama de ídolo. E ainda veio em um Rolls Royce. Xiao Linjin se aproximou e sorriu, perguntando se você ainda se lembrava dela. Sou Xiao Linjin. Tanto tempo sem nos ver. Você me chamou pelo nome e sobrenome. Isso soa tão estranho. Pode me chamar de Xiao Xiao. Você não pode deixar de lembrar. Antes não era assim. Não era tão entusiasmada consigo mesma. Vamos entrar no carro primeiro. Xiao Linjin pergunta curiosa. Este carro é seu? É meu, e daí? Eu ouvi a Sussu dizer que sua família não é muito bem de vida. Su Muqin disse. Não se preocupe, irmão. Mesmo que este carro não seja seu, Xiao Xiao e eu não vamos rir de você. Não há necessidade de alugar um carro só para manter as aparências. Isso deve custar muito dinheiro, não? Comprei recentemente, e nos últimos 2 anos tive sorte. Peguei uma boa oportunidade. Ganhei uma boa quantia de dinheiro. E ainda tenho um LaFerrari. Por que nós três? Então compramos um Rolls Royce por 8 milhões. Os olhos de Xiao Linjin brilharam. Não esperava que você tivesse dado a volta por cima. Admirando que agora você é rico. Realmente é diferente agora. É como se você tivesse se transformado em outra pessoa. Agora você é totalmente um deus. É uma honra conhecer você através da Sussu. É realmente uma honra para mim. Caso contrário, eu nunca teria a chance de me tornar amigo de um magnata como você. Você suspira internamente. É realmente um contraste. Você dirige até o melhor restaurante. Depois de pegar o tablet e pedir alguns pratos, deu para Su Muqin. Sussu, olhe e veja o que você quer comer. Um prato é tão caro assim. 4 pratos já custam 5 mil. Já está bom. Como pode ser? Eu agora tenho bilhões. Esse dinheiro não é nada. Peça à vontade, não seja tímido. Quando eu era pobre, você me ajudou. Agora é a minha vez de retribuir. Então tá, não vamos ser tímidos. Eles logo pediram mais alguns. Enquanto esperavam os pratos, Su Muqin foi ao banheiro. Xiao Linjin sentou-se ao seu lado, bem perto, sorrindo misteriosamente. Eu tenho um grande segredo sobre Sussu. Você quer saber? Se fosse outra pessoa, eu não diria. Mas você é o irmão dele. Se eu deixar você saber, Sussu não deve ter objeções. Então, você quer saber? Fale, eu vou ouvir primeiro. Chegue mais perto. Não sabe que as paredes têm ouvidos? Se alguém ouvir, Sussu pode acabar com você e comigo. Aproximando-se, Xiao Linjin de repente se aproximou. Rápido, dei um beijo no seu rosto. Então, com o rosto vermelho, disse. Na verdade, eu sempre estive apaixonado por você. Você percebeu. Tudo é uma armadilha. Nesse momento, Su Muqin viu de longe, com os olhos arregalados, sem acreditar. Irmão Xiao, o que vocês estavam fazendo agora há pouco? Fui enganado. Embora não soubesse quando Su Muqin chegou, e quanto mais viu. Mas não vou falar mais nada. Só a Xiao Linjin estava ao lado, com uma expressão triste, parecendo uma vítima. Não só Su Muqin. Até Gu Jinchen duvidou. Agora há pouco. Se ele havia feito algo terrível que provocou a ira das pessoas. Essa garota, mesmo depois de tantos anos, essa personalidade sombria não mudou nem um pouco. Realmente, é mais fácil mudar um império. Mas mudar a natureza é difícil. Gu Jinchen ficou como se tivesse pisado na própria cauda. De repente, pulou para o lado. E rapidamente foi em direção a Su Muqin. Sussu disse apressadamente. Você precisa me ouvir explicar. Mas se eu realmente for explicar, Gu Jinchen realmente ficou surpreso. O que eu vou explicar? Dizer a Su Muqin. O que Xiao Linjin estava prestes a dizer a ela era seu maior segredo. Que Xiao Linjin estava tentando provar a ele que ele não é gay. Enquanto Gu Jinchen estava em conflito, Xiao Linjin, no entanto, se desculpou. Sussu, eu estou apenas brincando com o irmão Shen. Ao ouvir Xiao Linjin dizer isso, Gu Jinchen não sentiu nenhuma alegria. Com o que ele sabia sobre ela, com certeza havia mais por trás. Mas eu não esperava que o irmão Shen faria algo assim comigo. Xiao Linjin cruzou os braços sobre o peito, com uma expressão de injustiça, com os lábios apertados, parecendo que ia chorar a qualquer momento. Quem quer que visse isso, só poderia suspeitar que Gu Jinchen era uma besta, e que ele fez algo com Xiao Linjin, e não pensaria em mais nada. Como esperado, a expressão de Su Muqin imediatamente ficou sombria. Ela disse com os dentes cerrados, irmão,
Aproveitando esta oportunidade, Xiao Linjin deu um sorriso malicioso para Gu Jinshen, como um vencedor zombando de um oponente derrotado, como se não soubesse suas limitações. Isso imediatamente fez o coração de Gu Jinshen arder de raiva. Certo, certo, assim você quer brincar? Se você não é justo, não me culpe por ser injusto. Ele olhou para cima e para os lados. Depois de perceber o que ele queria, Gu Jinshen sorriu levemente. Ele estava confiante da vitória. Ele disse, Sussu, eu sei que não há provas. Mas isso não importa. Eu posso provar minha inocência. Depois de dizer isso, sob o olhar curioso das duas mulheres, Gu Jinshen foi até a porta e olhou para fora, onde havia um garçom. Em seguida, acenou para chamar o garçom. Me traga as gravações de segurança. Ao ouvir o chamado de Gu Jinshen, Xiao Linjin arregalou os olhos. Ela rapidamente olhou para o teto. E, de fato, estava no canto. Havia claramente uma câmera pendurada. Droga, ele esqueceu desse detalhe. Se for assim, a cena em que ele beija ativamente Gu Jinshen não seria visto pela Sussu? Afinal, está nas imagens de vigilância. Gu Jinshen não fez nada. E eu ainda o beijei ativamente com os olhos vendados. Isso definitivamente não pode acontecer. Isso com certeza fará Sussu pensar que estou flertando com o irmão dele. E então ela não vai mais querer brincar comigo. Espera. Notei que Gu Jinshen e Sumukin olharam para cá. Xiao Linjin segurou o braço de Sumukin. Fingindo estar com muita fome, disse, Sussu. Estou com fome, vamos voltar para comer primeiro. Mas Sumukin piscou os olhos. Estava prestes a dizer algo, mas foi interrompida por Xiao Linjin. Na verdade, o irmão Shen não fez nada. Eu estava tão faminta que quase desmaiei no chão. Ele me olhou. Caso contrário, eu teria caído no chão. É verdade? Sumukin olhou para Gu Jinshen com desconfiança. Ele sempre sente que as coisas não são tão simples quanto a Xiao Linjin disse. É verdade, o chão está muito escorregadio. Dá para ver que foi limpo recentemente. Há pouco, a Xiao Xiao quase caiu. Ainda bem que eu fui rápido. Ao ver Xiao Linjin se rendendo, Gu Jinshen também concordou com ele. Afinal, ele não perdeu nada nessa situação. Parece que até ganhou. Então tá bom, Xiao Xiao. Vamos voltar para comer. Já que os dois disseram isso, Sumukin também não achou nada demais. Ele, há pouco, só viu as marcas de Xiao Linjin e Gu Jinshen juntos, mas não viu exatamente o que aconteceu. Se foi para evitar a queda e ele ajudou. Então estar perto é compreensível. Quando os três voltaram para a sala, a mesa já estava cheia de pratos. Se vocês não voltarem logo, eu não vou conseguir me segurar e vou comer. Ao ver que alguns voltaram, Hanyu também suspirou aliviada. Se não voltar logo, ele já achava que algo tinha acontecido. Desculpe, senpai. Há pouco, a Xiao Xiao quase caiu. Ainda bem que o irmão Shen a segurou. Sério? Ela não caiu, né? Ao ouvir isso, Hanyu mostrou uma expressão preocupada. Perguntou com preocupação. Está tudo bem, está tudo bem. Após Xiao Linying responder, ela baixou a voz e perguntou discretamente a Gu Jinshen. Você não está bravo? Gu Jinshen deu um sorriso malicioso. Eu não estou bravo. Espero que você também não fique bravo. Por que eu estaria bravo? Xiao Linying não terminou de falar. Uma grande mão apareceu em sua bunda. E ainda deu uma boa apertada. Xiao Linying estava com uma expressão de incredulidade. Seus lindos olhos estavam arregalados. E Gu Jinshen, após terminar, já estava flutuando a milhas de distância. Sentou-se ao lado de Hanyu. Ele estava a pelo menos 3 posições de distância de Xiao Linying. E Xiao Linying ainda estava questionando a vida naquele momento. Portanto, também perdemos o melhor momento. Sumukin e Hanyu olharam para o Enseng. O que aconteceu? Originalmente, Xiao Linjin estava pensando em como prejudicar Gu Jinshen. Nesses momentos, Ji Li definitivamente não deixaria passar. Apontando para o nariz de Gu Jinshen, ficou furiosa. Toque no meu traseiro. Gu Jinshen olhou inocentemente para os lados. Em seguida, apontou para si mesmo. De repente, percebeu. Foi você, Hanyu, que olhou para Gu Jinshen. E olhou novamente para Xiao Linjin, que estava furiosa e envergonhada. Como se tivesse entendido algo. Cobriu a boca e riu levemente, mas a irmã Xiao Xiao, o irmão Jugo já tinha chegado há pouco tempo. Você não estaria com muita fome e se confundindo? Como eu poderia me confundir? As palavras de Hanyu fizeram as pálpebras de Xiao Linjin tremerem. De fato, não estava errada. Essa mulher conhece Gu Jinshen. Caso contrário, como ela poderia se manifestar para defendê-lo? Então, virou-se para Sumukin. Sussu disse animadamente. Ela realmente me tocou. Xiao Xiao, eu acho que você deve estar tonta de fome. Eu estava assim há pouco. Eu também não vi o irmão Shen te tocar. Vamos comer primeiro. Tudo bem? Sumukin acariciou a cabeça de Xiao Linjin.
Suas palavras eram tão suaves que Xiao Linjin começou a duvidar de si mesma. Não era que estivesse realmente com fome e tivesse alucinações. Então tá, vamos agir assim. Xiao Linjin também sabia que não adiantaria explicar mais. Estava prestes a se sentar. De repente lembrou de algo. Olhou para o teto. Imediatamente seus olhos brilharam. Ele também pode acessar as câmeras de segurança. Pensando nisso, Xiao Linjin imediatamente levantou a mão para chamar o garçom. Assim que terminou de falar, um garçom imediatamente se aproximou. Ele se curvou e perguntou: "Olá, senhora. Como posso ajudá-la?" Xiao Linjin apontou para a câmera no teto e disse em voz alta: "Eu gostaria de acessar as gravações de segurança de antes. Está tudo bem?" Depois de falar, ela lançou um olhar satisfeito para Gu Jinshen. Não esperava, né? Acabou se machucando com a própria pedra. Em relação à provocação de Xiao Linjin, Gu Jinshen apenas sorriu levemente, sem se importar. Na próxima segunda, as palavras do garçom fizeram o sorriso no rosto de Xiao Linjin desaparecer instantaneamente. "Desculpe, senhora. O sistema está em manutenção recentemente. Portanto, a gravação não pode ser acessada temporariamente." Isso me deixou furiosa. Xiao Linjin furiosamente espetava a comida à sua frente, enquanto murmurava xingamentos. "Xiao Xiao, o que você disse?" O som ao lado chamou a atenção de Sumukin. Ela perguntou, confusa. Xiao Linjin mostrou um sorriso doce e disse que estava tudo bem. "Sussu, eu realmente acho que a comida aqui é deliciosa. O irmão Shen é tão bom conosco. Você não acha?" Sumukin concordou com um aceno de cabeça. Em seguida, disse preocupada: "Irmão Shen, sinto muito por termos pedido tanto. Não vai ser muito caro, vai?" Gu Jinshen acenou com a mão. Ele disse de forma generosa que não havia problema. É apenas uma refeição. Quanto mais caro pode ser? Poder convidar a Sussu, uma bela garota, para jantar. É a honra da minha vida. As palavras de Gu Jinshen fizeram Sumukin corar. Ela ficou bastante envergonhada e baixou a cabeça. E ao lado, Xiao Linjin olhava para Gu Jinshen com uma expressão irritada. E, como de costume, murmurava com uma lábia escorregadia. Com palavras melosas. Com palavras doces. Ao ver a expressão de Xiao Linjin, que parecia querer devorá-lo, mas que não sabia como lidar com ele, Gu Jinshen estava extremamente satisfeito. Ele já havia percebido. Essa garota, Xiao Linjin, só queria encontrar uma maneira de arruinar sua imagem brilhante aos olhos de Sumukin. Ele já havia dado uma chance a essa garota. Mas, uma vez que não havia possibilidade de coexistência pacífica, então vamos começar a batalha. Embora a maioria dos restaurantes tenha um sabor bastante comum, mas este, escolhido por Gu Jinshen, é realmente um dos melhores selecionados. Além disso, os preços estão aqui. Portanto, os quatro rapidamente se perderam na comida deliciosa. Até mesmo Xiao Linjin esqueceu a rivalidade com Gu Jinshen. Uma refeição extravagante. Isso mostra que ele realmente estava com fome. Mas só comer. Gu Jinshen sentiu que estava faltando algo. Ele perguntou se deveriam beber algo. Sumukin acenou com a cabeça e disse: "Claro, claro. Eu já queria beber há muito tempo. Mas antes de completar a maioridade, minha família não me deixou tocar. Agora finalmente posso." Xiao Linjin não pediu 4, mas a mudança em seus olhos o traiu. "Ok, garçom. Traga aquelas garrafas de vinho." Hanyu de repente se lembrou de algo. Ela sussurrou para Gu Jinshen: "Você ainda vai dirigir. Então é melhor não beber." Gu Jinshen ficou surpreso. Pensando bem, faz sentido. Aqui temos 4 pessoas. Se chamarmos um motorista de aplicativo, onde os artistas a mais vão sentar? Só posso lamentar isso. Então, bebam. Quando as bebidas chegaram, as 3 mulheres estavam um pouco contidas no começo. Elas bebiam em pequenos goles. Mas com o passar do tempo, Gu Jinshen percebeu que as coisas começaram a ficar estranhas. "Mestre, venha. Eu brindo a você." Han ficou chocada com as palavras ferozes que surgiram de repente. Quase fez Gu Jinshen deixar cair os achis. Ao olhar para o rosto da senpai, estava todo vermelho. Onde estava sua frieza? O protagonista viu Sumukin e Xiao Linjin olhando para Han com uma expressão confusa. A mente de Gu Jinshen começou a funcionar rapidamente. Ele pegou o copo da senpai e colocou na mesa. Ele forçou um sorriso e disse que ela estava falando do diretor. Pode ser que ela esteja bêbada. Ela deve ter me confundido com alguém. Gu Jinshen, enquanto falava, trouxe uma garrafa de água para Han. Depois de beber água, a senpai parece ter acordado um pouco. Ela também percebeu o que gritou antes, com uma expressão neutra. O irmão Gu tem uma aura muito parecida com a do nosso diretor, especialmente quando ele sorri em silêncio. É impressionantemente parecido. Por isso, acabei confundindo. Sumukin e Xiao Linjin finalmente entenderam. Elas também não pensaram muito.
Xiao Linjin balança o copo de vinho. Seu olhar está um pouco perdido. Ela riu de forma sarcástica. Ouvi dizer que os diretores são sempre velhos carecas. O irmão Shen e a senpai estão insinuando que você está ficando careca. Gu Jinshen também ficou sem palavras. Essa garota, Xiao Linjin, já bebeu tanto. E ainda assim não esquece de semear discórdia. Você realmente é algo. Este vinho é tão bom. Como é que eu só estou bebendo agora? Xiao, venha. Ela brindou antes que Gu Jinshen pudesse responder. Su Muqin de repente pegou um copo de vinho e trouxe para a frente de Xiao Linjin. O cheiro de álcool estava tão forte que até Gu Jinshen percebeu. Isso é só um pouco. E já está assim. Su Muqin também não brindou muito. Não eram Xiao Linjin e a Hanyu que estavam bebendo juntas? Quando Gu Jinshen olhou para eles, ele viu um monte de garrafas de bebida aos pés de Su Muqin. Ele ficou pensativo. Ele se lembrava de que Su Muqin sempre bebia em pequenos goles. De onde surgiu essa pilha de garrafas? Nesse momento, Su Muqin também direcionou sua atenção para Gu Jinshen. Ela soltou um arroto de bebida. Ela apontou para a bebida na frente de Gu Jinshen, claramente insatisfeita. Irmão da Oshin, você não é homem? Todas nós, meninas, estamos bebendo. E você está bebendo refrigerante. Como você vai fazer assim? Como você não consegue explicar nada? Foi Xiao Linjin quem acrescentou. Como você vai fazer filhos com Sussu assim? Certo, mas veja como ela está dançando animadamente. É evidente que ela também está bem bêbada. Gu Jinshen também não percebeu. Exceto por Xiao Linjin. As outras duas estão bem tranquilas. Por que todas gostam tanto de beber? E ainda vemos Gu Jinshen não respondendo. As 13 belas garotas simplesmente o deixaram de lado. Começaram a trocar copos. Começaram a se abrir umas com as outras. Falaram de várias fofocas como se fosse uma só. Isso deixou Gu Jinshen completamente confuso. Embora o barulho e a respiração fossem altos, mas a capacidade de beber realmente não é admirável. Su Muqin tem a voz mais baixa, mas ela bebeu o máximo. Parece que ela está tomando pequenos goles. Na verdade, ela não parou. Beber é como beber água. Xiao Lin é a que mais grita. Mas ela bebeu menos. Mas seu rosto está tão vermelho quanto os outros. É evidente que ela tem a pior capacidade de beber. Em relação a Arran, a irmã Shue, a capacidade de beber é incerta. Pode-se afirmar que ele é o mais inconsciente de todos. Porque já estava deitado na mesa dormindo. Gu Jinshen de repente percebeu um problema. Su Muqin nem precisa ser mencionada. Com certeza precisa ser levada para casa. Então a questão surge. O que Han e Xiao Ling devem fazer? Embora Han e Gu Jinshen também queiram levá-la, mas tem medo de não conseguir explicar para Su Muqin depois que acordar. Sobre Xiao Linjin, Gu Jinshen é muito ingênuo. Ele não quer que ele saiba onde mora. Não dá para levar essas 3 para o hotel, certo? Se alguém visse isso, ele levando 3 garotas bêbadas para um quarto de hotel, não seria melhor chamar a polícia na hora? Não beba, irmã mais velha. Onde você mora? Ou o dormitório também serve? Gu Jinshen tentou acordar a Hanyu, mas quando a irmã mais velha abriu os olhos e viu que era Gu Jinshen, com os olhos brilhando, ela sorriu boba e disse: Mestre, que surpresa! Certo, isso não tem salvação. A Hanyu ainda não tinha terminado de falar. Foi interrompida por Gu Jinshen, que tapou sua boca e a jogou de volta. Quando Gu Jinshen olhou para Su Muqin e Xiao Linjin, percebeu que Xiao Linjin, embora estivesse deitada na mesa, mas Su Muqin estava com os olhos bem abertos. Seu rosto estava levemente avermelhado. Ela o olhava fixamente. Gu Jinshen tentou acenar com a mão. Ao perceber que o olhar de Su Muqin teve uma reação, ele apontou para Xiao Linjin e perguntou: Sussu, você sabe se Xiao está hospedada em um hotel ou onde? Su Muqin balançou a cabeça. De repente, ela abraçou Xiao Linjin ao seu lado. Com imensa felicidade, exclamou: Xiao, claro que ela vai ficar comigo. Nós somos irmãs de coração para sempre. Os olhos de Gu Jinshen se arregalaram. Sem dúvida, Su Muqin iria ficar na casa dela. Em qualquer outro lugar, ela não ficaria tranquila. Então, se for assim, não significa que Xiao Linjin também vai para a ponte elevada? Através do espelho retrovisor, Gu Jinshen podia ver Su Muqin e Han, com 2 rostinhos adormecidos. Quanto a Xiao Linjin, ela também não foi deixada de lado. A guerra é a guerra. É realmente impossível deixá-la, uma bela jovem, jogada na rua sem cuidados. Isso é impossível. Portanto, essa pessoa que está dormindo confortavelmente no banco do passageiro, desceu da ponte elevada, enquanto esperava o semáforo vermelho na esquina. 2 pernas brancas chamaram a atenção de Gu Jinshen. Ele olhou na direção. Era a perna de Xiao Linjin. Gu Jinshen teve uma mudança de expressão. Não é de se admirar que desde que entrou no carro, ele sentiu que faltava algo em suas mãos.
Ele levantou a cabeça e olhou para o rostinho de Xiao Linjin, com os olhos bem fechados. Parecia estar dormindo profundamente, ao pensar que essa garota não só iria comer dela, mas também iria causar problemas. E que ele, por causa de Sumukin, ainda não podia mandá-la embora. Gu Jinshen ficou imediatamente furioso. Já que é assim, não seria demais cobrar um pouco de juros antecipadamente? Nesse momento, o semáforo vermelho virou verde. Depois que Gu Jinshen engatou a marcha e começou a dirigir, mas a mão não saiu da alavanca de câmbio, e sim, de forma inconsciente, para o lado. Finalmente, um toque suave caiu em sua palma. Gu Jinshen acenou com a cabeça, bastante satisfeito. Esta alavanca realmente é. Não, este volante é realmente escorregadio. É agradável ao toque, enquanto Gu Jinshen estava desfrutando da suavidade. De repente, uma voz suave chegou aos seus ouvidos. Ele, por instinto, respondeu bem. De repente, sua expressão congelou. Ele virou a cabeça para olhar. Xiao Linjin estava com os olhos bem abertos. Sua expressão estava normal. Ela não parecia estar bêbada de jeito nenhum. Ela o olhava sem piscar. A garota estava fingindo estar bêbada. Gu Jinshen tossiu 2 vezes. Ele retirou a mão da alavanca de câmbio sem fazer alarde. Ele pediu desculpas de forma muito natural. Coloquei no lugar errado. Xiao Linjin deu uma olhada na alavanca de câmbio. Ela desviou o olhar. Virou-se para olhar pela janela do carro. Originalmente, Gu Jinshen só queria tocar em sua perna. Isso já estaria bom. Mas a mão desse cara não era honesta. Para evitar que isso continue, Xiao Linjin teve que interromper. Já que você acordou, é a oportunidade perfeita para me dizer onde você mora. Eu vou te levar de volta primeiro. Gu Jinshen de repente percebeu. Não importa se Xiao Linjin está fingindo estar bêbada. A pessoa acordou, então está acordada. De qualquer forma, contanto que essa praga não vá para a casa dele, pode ir a qualquer lugar. Ao ouvir isso, Xiao Linjin virou-se rapidamente para olhar Gu Jinshen. Com pressa, fez uma careta e disse que não tinha onde ficar. Onde Sussu for, eu vou também. Gu Jinshen franziu a testa. Como é possível não ter onde ficar? Que tal assim? Eu posso te ajudar a reservar um quarto no Hotel Luodu. Que tal? Não se preocupe, o Hotel Luodu é 5 estrelas. Eu vou reservar o melhor quarto para você. Eu pago a conta do quarto. Tudo bem? Xiao Linjin percebeu. Gu Jinshen estava decidido a expulsá-lo. Felizmente, ele estava preparado. Irmão Shen, você não quer primeiro ver o que é isso? Com as palavras de Xiao Linjin, um celular foi passado. Gu Jinshen virou a cabeça e deu uma olhada. Então, sua expressão mudou drasticamente. A tela do celular estava reproduzindo um vídeo. A imagem mostrava 2 longas pernas brancas, sendo puxadas por uma grande mão. Essa garota realmente gravou isso agora há pouco. Ele realmente estava apenas fingindo. Irmão Shen, você também não quer que a Sussu veja esse vídeo, certo? Se a Sussu souber que seu melhor irmão, secretamente está tocando a perna de seu melhor amigo, o que ela pensaria? Gu Jinshen estava com uma expressão sombria como água. Realmente é uma faca sobre a palavra desejo. O que você quer? Ao ouvir isso, Xiao Linjin sorriu com satisfação. E imediatamente disse que queria ficar com a Sussu. Onde ela mora, eu vou morar. Gu Jinshen já tinha pensado bem. Antes de encontrar uma oportunidade para deletar esse vídeo, ela precisava primeiro estabilizar Xiao Linjin, estacionar o Maybach de forma segura no pátio da casa isolada. Gu Jinshen saiu do carro e abriu a porta traseira. Comparado a Xiao Linjin, essas duas estão dormindo profundamente. Não há nenhum sinal de que vão acordar. Primeiro, ele pegou Sumukin e a levou para cima. Gu Jinshen voltou novamente. Ele se voltou novamente para Han e Guji. A mansão dele é muito grande. Portanto, há muitos quartos. O suficiente para acomodar 3 belas garotas. Depois de acomodar a Han, Gu Jinshen sentiu que ainda faltava algo. E Xiao Linjin? Quando voltou para a frente do Maybach, Gu Jinshen finalmente viu que Xiao Linjin ainda estava sentada no banco do passageiro. Ela não acordou? O que ela ainda está fazendo no carro? Gu Jinshen perguntou estranhamente. Ele achou que ela entraria sozinha, mas não esperava que Xiao Linjin estendesse as mãos para ele. Ela fez bico e disse que todos têm direito a um abraço. Eu não me importo, eu também quero. Gu Jinshen sentiu uma contração na pálpebra. Uma linha escura apareceu em sua testa. Ele disse sem palavras que eles estavam bêbados. Eu só os levei para dentro. Você não está bêbado novamente. Não vai descer e andar sozinho, né? Ah, então, se você estiver bêbado, pode ser abraçado? Então eu também estou bêbado agora. Lin fechou os olhos após falar. A cabeça inclinou-se, parecendo que estava completamente bêbada. Gu Jinshen não queria nem olhar mais uma vez. Ele fechou a porta do Maybach e se preparou para entrar na casa. Irmão Shen, você acredita? Eu vou enviar o vídeo para o celular da Sussu agora.
Gu Jinshen hesitou por um momento. Ele suspirou. Ele se virou e foi até a frente do carro. Ele abriu a porta do carro. Ele pegou Xiao Linjin do assento. Xiao Linjin envolveu o pescoço de Gu Jinshen. Ela disse, bastante satisfeita, que isso estava bom. Vamos, meu irmão é preconceituoso. Gu Jinshen só respondeu com uma frase. Ele jogou Xiao Linjin em uma cama vazia do quarto. Gu Jinshen estava prestes a sair. Ele foi puxado com um pé. Irmão Shen, e aqueles dois? Gu Jinshen ainda achava que Xiao Linjin estava preocupada. Respondeu Sui. Eles estão em outros quartos. Fique tranquilo, minha casa é muito grande. Tem muitos quartos. Sério? Então, irmão Shen, você vai dormir esta noite, certo? Ao ouvir isso, Xiao Linjin pulou da cama rapidamente. Estava prestes a se lançar para frente. Foi empurrada de volta por um tapa na cara de Gu Jinshen. Ao mesmo tempo, riu friamente por dentro. Não pense que eu não sei. O que você está tramando agora, sua garota? Até para tocar uma perna precisa gravar um vídeo. Se isso for compartilhar a cama, o que acontecerá depois? Não precisa pensar para saber. Então, sonhe à vontade. Se você não quer dormir, não durma. Eu vou dormir com Sussu. Ao ver Gu Jinshen com uma atitude de rejeição, Xiao Linjin, com seu rostinho furiosa, saiu andando para fora. Mas isso soou errado para Gu Jinshen. O que significa dormir com Sussu? Eu sabia que você não estava certa. Agora finalmente revelou suas verdadeiras intenções, não é? Ele puxou Xiao Linjin de volta. A competição voltou para a cama. Não, você só pode dormir sozinha esta noite. Quando Xiao Linjin levantou a cabeça da cama, ela estava um pouco confusa. Então, ela voltou a si, apontando para Gu Jinshen. Ela disse, furiosa, com que direito você não me deixa dormir com a Sussu? Eu e ele dormimos juntos, não importa onde. Sempre dormimos juntos. Tudo bem, Gu Jinshen cruzou os braços. Com uma expressão impassível, ele disse, não me importo com o que aconteceu antes. Mas agora estamos na minha casa. Eu que decido. Vendo Gu Jinshen tão irracional, Xiao Linjin, furiosa, correu até ele. Ela imediatamente mordeu o braço de Gu Jinshen. E com uma força considerável, Gu Jinshen gritou de dor. Você é um cachorro. Solte-me rápido. Nesse momento, Xiao Linjin de repente teve um brilho nos olhos. Parece que viu algo. Então, de repente, a pessoa caiu para trás. E ainda assim não soltou a boca. Direto fez Gu Jinshen cair. Os dois imediatamente caíram na cama. Justo quando o cenário girava e ele se levantava, a suavidade na palma da mão o fez agarrar instintivamente. No segundo seguinte, veio do portão um som que fez seu corpo todo tremer. Irmão, o que você está fazendo com Xiao Xiao? Xiao Ling Ying não é assustadora. O assustador é que Sumo King viu com seus próprios olhos. Gu Jinshen rapidamente soltou a mão. E Xiao Ling Ying não tinha nenhum sinal de vergonha ou raiva no rosto. Ao contrário, ela olhou para Gu Jinshen com um olhar bastante satisfeito. Você está acabado. Gu Jinshen não deu atenção a Xiao Ling Ying, mas virou a cabeça para olhar de volta para a porta. Era realmente Sumo King. Sussu, ouça minha explicação. Mas Sumo King não olhou para Gu Jinshen nenhuma vez, mas passou direto por ele. Levantou Xiao Linjin. Disse suavemente, Xiao Xiao, não tenha medo, venha comigo. Depois de falar, puxou Xiao Linjin para sair do quarto. Desde o começo, não deu atenção a Gu Jinshen. Antes de sair, Xiao Linjin ainda se lembrou de dar a Gu Jinshen um sorriso doce de vencedora. Gu Jinshen levantou a mão e olhou para a palma. Ele realmente queria explicar, mas os fatos estavam diante dele. Ele não tinha como se defender. Essa garota má, Xiao Linjin. Justo quando Gu Jinshen estava prestes a sair do quarto, de repente, uma figura colidiu com ele e pulou diretamente em seus braços. Gu Jinshen ficou surpreso por um momento. Então conseguiu ver claramente. Era Sumukin. Desculpe, irmão Shen. Eu sei que você não fez por querer, mas Xiao Xiao é minha melhor amiga. Então eu não quero que ele pense que nem eu o ajudo. Então, irmão Shen, desculpe. Após ouvir o pedido de desculpas de Sumukin, Gu Jinshen acariciou a cabeça da jovem. Falou suavemente que não havia problema. O que eu tenho a discutir com uma criança? Vamos dormir mais cedo. Depois de confirmar que Gu Jinshen realmente não se importava, Sumukin finalmente saiu de seu abraço, relutante. Então eu vou voltar para dormir. Boa noite, Shen Jie. Boa noite. Gu Jinshen acabou de dizer boa noite. De repente, lembrou-se de algo. Apontou rapidamente para o quarto e perguntou, espera um pouco. E Xiao Xiao? Ele não respondeu. Sumukin piscou os olhos. Ela respondeu naturalmente, Xiao Xiao está comigo, claro. Não importa onde. Nós nunca nos separaremos. Assim sendo, tudo bem. Gu Jinshen estava mordendo os dentes internamente.
Ele xingou secretamente, ainda deixando essa garota má vencer. Que tipo de prova? É apenas uma manipuladora cheia de truques. Depois que Sumukin saiu, Gu Jinshen olhou para o quarto vazio e coçou a cabeça. Ele tinha muitos quartos em casa, mas no total havia apenas 3 camas. Antes, por estar morando sozinho, Gu Jinshen não comprou muitas coisas, mas não esperava que desta vez viessem 3 belas jovens. Justamente uma a uma. Depois de dividir as boas notícias, agora sobrou uma vaga. A má notícia surgiu porque Susu foi dormir. Antes de dormir, Gu Jinshen ainda deu algumas olhadas. Sumukin e Xiao Linjin, cada uma dormindo de um lado da cama. Não só era normal, como também não havia cena que ela imaginava. Isso é bastante decepcionante. Yahan estava ainda mais tranquila ao dormir. Nem mesmo os movimentos mudaram. O que deixou Gu Jinshen desapontado foi não poder discutir a vida em casa com a senpai. Após confirmar que não havia problemas, Gu Jinshen então apagou as luzes. Encostou-se na cama e começou a assistir TV. Enquanto assistia, suas pálpebras foram ficando cada vez mais pesadas. Sem perceber, acabou adormecendo. No meio da noite, Gu Jinshen sentiu um pouco de coceira no nariz. Abrindo os olhos de forma confusa, com os olhos grandes fechados, ele a encarava sem piscar, e ainda combinando com os cabelos negros e a roupa branca. Isso fez com que Gu Jinshen acordasse imediatamente. Ele abriu a boca para gritar, mas uma mão rapidamente cobriu sua boca. Não grite, sou eu. Gu Jinshen olhou mais de perto e descobriu que a mulher fantasma de branco era Xiao Linin. No entanto, seu coração não se acalmou. Ao contrário, ele se sentiu ainda mais assustado. Essa garota, Xiao Linin, não está dormindo no meio da noite. Ela apareceu de repente. Tem algo muito errado aqui, e isso é 100 em 10. Ele quer me prejudicar. Não pode ser que a última vez que nos encontramos antes de dormir teve um efeito tão fraco. Então ele deve estar se preparando para um golpe mortal desta vez, para me eliminar completamente. Gu Jinshen agarrou o cobertor e recuou. Com uma expressão alerta, ele disse, não é. Você está doente. Vindo me assustar no meio da noite. Xiao Linin não respondeu. Com um rosto bonito, meio sorrindo, ela disse, irmão Shen, você realmente tem algo com a irmã mais velha? A irmã mais velha, Gu Jinshen não sabe como. De repente, ele se envolveu com a Hanyu novamente. Franziu a testa e disse que eu também tenho algo com você. O que você quer fazer agora? Xiao Linin disse com um sorriso. O irmão Shen estava sonhando agora há pouco, mas ele estava chamando o nome da irmã mais velha. Lu Jinshen ficou com o rosto vermelho. Parece que ele realmente sonhou com a Hanyu. Afinal, a irmã mais velha é realmente muito atraente. Mas esse tipo de coisa é absolutamente impossível de admitir. Especialmente para essa garota má, Xiao Linjin. Então, a Susu ainda me disse que você estava chamando meu nome no seu sonho. O rosto de Xiao Linjin ficou rígido. Em seguida, rapidamente ficou vermelho. Gaguejou e disse, Susu. Quando a Susu te contou isso? Vendo a reação de Xiao Linin, Gu Jinshen ficou um pouco confuso. Sumukin, claro, não disse nada a ele. Isso é só uma enrolação qualquer. Xiao Linjin rapidamente percebeu. Gu Jinshen está apenas falando bobagens. Ela ficou tão irritada que beliscou o braço de Gu Jinshen. Mas, ao se virar, teve o pulso segurado. Chega, o que você realmente quer? Embora Xiao Linjin estivesse nas mãos de Gu Jinshen, ela não teve medo e disse, irmão Shen, você acha que se eu gritar Suzu agora, o que ela pensaria? Gu Jinshen soltou uma risada fria. Ele sabia. Essa garota definitivamente veio com essa intenção. Ela só queria aproveitar a oportunidade para arruinar a imagem brilhante que ele tinha na mente de Sumukin. Assim, ela poderia dominar completamente Sumukin para alcançar seus objetivos inconfessáveis. Gu Jinshen, sem se preocupar, disse, o que mais poderia ser? Claro que pensaria que você está me flertando. Este é o meu quarto. Você não está dormindo no quarto da Suzu. Ao invés disso, apareceu aqui no meio da noite. Você realmente acha que a Suzu é boba? A expressão de Xiao Linjin congelou. Pensando bem, parece que realmente é. Mas se deixá-lo voltar assim, não seria como correr à toa? O rosto de uma mulher muda rapidamente. E na opinião de Gu Jinshen, Xiao Linjin é ainda mais imprevisível. É como um caleidoscópio. Em um piscar de olhos, seu rosto bonito ficou cheio de mágoa. Seus olhos revelavam um olhar de súplica e melancolia. Eu só vim aqui para te provar, em voz baixa. Eu não sou lésbica. Eu e a Susu realmente não somos como você pensa. Gu Jinshen realmente não esperava. Xiao Linjin ainda estava pensando em como provar amizade com Sumukin. Ela até veio especialmente à noite para provar, embora pareça estranho de qualquer forma. Depois de falar, Xiao Linjin ainda levantou o cobertor e se enfiou dentro. Gu Jinshen rapidamente a impediu.
mas também não teve sucesso. No final, acabou permitindo que Xiao Linjin ocupasse um lugar de destaque. Olhando para Xiao Linjin, que ainda queria se encostar nele, Gu Jinshen disse, sem paciência, eu confio em você, não posso. Você pode voltar agora, certo? Se fosse a irmã mais velha, Gu Jinshen definitivamente não deixaria ele voltar. Melhor deixar de lado o que Xiao Linjin disse. Essa garota, embora realmente seja bonita, a sensação ao toque também é excelente, mas ela é venenosa. Portanto, o que Gu Jinshen não esperava era que Xiao Linjin não desistiria. Ela disse, não, eu não vou voltar. Gu Jinshen percebeu que essa garota não era apenas venenosa, mas também estava doente, e ela não sabia quão perigoso isso era agora. Quão perigoso isso realmente é? Como tem um bastão? Xiao Linjin tentou agarrar algo estranho, e então puxou com força, mas não teve sucesso. Em seguida, viu a expressão estranha de Gu Jinshen. Parecia um pouco doloroso, mas mais do que isso, era prazeroso. Xiao Linjin ficou surpresa. Então ela percebeu o que estava segurando na mão. Ela rapidamente soltou a mão. Seu rosto pequeno ficou vermelho. Ela sussurrou apressadamente, grande vilão. Sem vergonha. Em relação às acusações infundadas de Xiao Linjin, Gu Jinshen respondeu irritado, eu sou homem. E sou um homem normal. Bem, se você tivesse voltado mais cedo, isso teria acontecido? Agora está tudo bem. Daqui a pouco você vai embora. E eu, o que faço? E daí? Eu sabia que você diria isso. Eu tinha intenções erradas. Você está brincando? Você é uma mulher. Não preciso que você me lembre. Estou me lembrando. Gu Jinshen disse, muito irritado, com uma mulher em seus braços. Mas não percebeu. Ainda é um homem? Quem mandou você usar tão pouco? Quem está certo? Eu fiz de propósito. O que você pode fazer? E quem mais te deixou subir? Tire suas garras de cima. Gu Jinshen já estava muito agitado. Este assunto é simples. Nin sorriu e disse, você me ofereceu para eu tocar. Por que eu não tocaria? Xiao Linjin, ao ouvir isso, Jingzong franziu a testa e perguntou, o que você quer dizer com o oferecido? Então, você pode ir. Eu não estou te impedindo. Gu Jinshen também estava sem opções. Se fosse outra pessoa, ele provavelmente já teria confiado na grande lei. Mas a última razão em seu coração não parava de lembrá-lo da identidade dela. Eu não vou embora. Na visão de Gu Jinshen, Xiao Linjin, essa garota, além de ser venenosa e doente, sua personalidade também é difícil de entender. Estava apenas em um puxão e empurrão. De repente, ela sorriu docemente e disse, irmão Shen, eu não estou indo embora por um motivo. Podemos discutir algumas coisas, tudo bem? Posso te contar primeiro, ok? Além de você, eu e Sussu nunca estivemos próximas de nenhum garoto. Então, se eu gritar agora Sussu, vem aqui. Com certeza ela acreditaria em mim. Gu Jinshen sorriu. Com a experiência anterior, ele sabia que Sumukin não era nada como Xiao Linjin disse, e claramente conhecia bem o péssimo caráter daquela garota. Então grite. Chame a Sussu. Gu Jinshen parecia ter certeza da vitória. Sem se importar. Se você não conseguir gritar, então eu vou te ajudar a gritar. Também não é impossível. Depois de dizer isso, ele abriu a boca para agir. Para gritar, ainda não havia emitido som. Duas pequenas mãos cobriram sua boca. Xiao Linjin sussurrou. Irmão Shen, o que você está fazendo? Eu ainda não terminei de falar. Gu Jinshen fez um som de desdém. Ele sabia que Xiao Linjin estava apenas se aproveitando da situação, sempre puxando a energia de Sumukin para se exibir. De repente, ele sentiu a palma da mão úmida. Xiao Linjin ficou atordoada por um momento. Gritou. E rapidamente soltou a mão da boca de Gu Jinshen. Ao olhar novamente, a palma estava cheia de saliva pegajosa. Irmão Shen, você é tão nojento. Xiao Linjin estava com uma expressão de desgosto. Ela esfregou toda a saliva na roupa de Gu Jinshen. Chega, se você tem algo a dizer, fale logo, tá bom? Eu tenho coisas a fazer amanhã. Gu Jinshen percebeu isso. A garota não vai embora. Ele não vai conseguir dormir bem esta noite. O olhar de Xiao Linjin de repente ficou triste. Depois de olhar para a porta do quarto, ela sussurrou, irmão Shen, Sussu é minha melhor amiga. E ela é minha única amiga. Eu sei que você deve estar muito bravo comigo. Mas eu imploro, não deixe Sussu me deixar. Tudo bem? Gu Jinshen franziu a testa. Porque sinto que já vi essa cena antes. Irmão Shen, eu realmente não sou lésbica. Por favor, acredite em mim, tá bom? Os lindos olhos de Linyin estavam cheios de lágrimas. Ela tinha uma aparência de coitadinha, muito triste. Eu sei. Você deve estar pensando em como separar eu e Sussu. Mas eu não quero perder Sussu. Gu Jinshen tocou o queixo. Ele realmente estava pensando nisso. Mas não era porque suspeitava que Xiao Linyin fosse lésbica.
mas sim porque o caráter dessa garota é realmente muito ruim. Se Sumukin e ela continuarem a conviver por muito tempo, e se, no final, forem assimiladas, e aparecerem duas Xiao Linjin, só de pensar nessa possibilidade, Gu Jinshen involuntariamente teve um arrepio. É muito assustador. Já estava lhe dando dor de cabeça. 2. Isso seria um desastre. Mas a personalidade é algo que já está fixo. Não é possível mudar Xiao Linjin. Portanto, Gu Jinshen ainda só pode usar outros registros emprestados. Você realmente não é lésbica. Você realmente não gosta de garotas. Não gosta de ouvir o tom mais suave de Gu Jinshen. Xiao Linin imediatamente se animou. Mas eu gosto da Sussu. É o tipo de gosto entre amigos. Eu ainda sou muito jovem. No futuro, com certeza terei um namorado. Quando chegar a hora, o irmão Shen saberá que eu não estou mentindo. Ao falar sobre o namorado, Xiao Linjin olhou discretamente para Gu Jinshen. No entanto, Gu Jinshen ainda estava pensando em como lidar com isso. Ele não percebeu esse olhar. Os sentimentos de Xiao Linjin por Sumukin realmente mudaram ou não? Isso, por enquanto, não importa. Seja pelas memórias passadas ou pelo comportamento atual, tudo estava dizendo a Gu Jinshen que os sentimentos de Xiao Linjin definitivamente não eram tão puros. Mas o que mais estava misturado nisso? Isso é algo que não se sabe. E, como Xiao Ling disse, ela ainda é muito jovem, e nem mesmo entende o que é o amor. Quando tiver mais experiências, talvez ela descubra que na verdade ela ama Sumuki. Pensando nisso, Gu Jinshen sentiu que seus pensamentos estavam um pouco mais claros. Não, quanto mais olho, mais sinto que Xiao Linjin é uma pessoa perigosíssima em todos os aspectos. Ele de jeito nenhum pode deixar que a Sumukin, assim como a Zishi, não seja enganada por essa garota. Mas encontrar uma razão adequada não é fácil. É preciso convencer Xiao Linjin. E não pode deixar a Sumukin achar que há algo errado. Afinal, ela é a melhor amiga dele. Depois de pensar um pouco, Gu Jinshen de repente olhou para baixo. De repente, teve uma ideia. Assim, se você conseguir fazer uma coisa, eu vou acreditar que você não é lésbica. Já que você não é lésbica, então eu não tenho razão para separar você da Sussu. As palavras de Gu Jinshen fizeram os olhos de Xiao Linjin brilharem como lagartos. Ela rapidamente acenou com a cabeça e perguntou que coisa era essa. Por causa da Sussu. Eu com certeza posso fazer isso. Ao ouvir o próximo pedido de Gu Jinshen, Xiao Linjin ficou paralisada. Em seguida, seu rosto rapidamente ficou vermelho. Sem pensar duas vezes, ela quis sair correndo, mas foi agarrada por Gu Jinshen. Você precisa pensar bem. Uma vez que você corre, é como se fosse para os confins do mundo. A expressão de Xiao Linjin ficou rígida. No final, ela ainda parou o movimento. Seu rosto estava com uma expressão de incerteza. Enquanto isso, Gu Jinshen estava com as mãos atrás da cabeça. Ele estava confiante. Ele estava certo de que Xiao Linjin definitivamente não faria esse pedido. Assim, ele não teria nenhuma razão para se defender. Não é à toa que sou eu. Enquanto Gu Jinshen estava imerso na alegria da vitória, Xiao Linin olhou para ele. Em seguida, ela se encolheu lentamente debaixo do cobertor. Xiao Linin cobriu a boca e saiu correndo, deixando Gu Jinshen com uma expressão de dúvida sobre a vida. Ele olhou para o teto. Gu Jinshen sentiu inexplicavelmente que havia sido desprezado. Não sei se essa garota tem algum juízo. Às vezes, ela realmente queria abrir a cabeça de Xiao Linin para ver o que realmente estava dentro. Como ela conseguiu aceitar um pedido tão absurdo e colocar em prática? No entanto, Gu Jinshen também pode chegar a uma conclusão. Xiao Linin definitivamente não é uma lésbica. Por que uma lésbica não faria esse tipo de coisa com o sexo oposto? Isso é como se Gu Jinshen definitivamente não faria isso com o mesmo sexo. É a mesma lógica. Passou a maior parte da noite agitado. Gastou uma quantidade enorme de energia. O sono de Gu Jinshen voltou a dominá-lo. Com a situação chegando a esse ponto, o que mais se pode fazer? Só resta dormir. Gu Jinshen foi acordado por um toque de celular urgente. Neste momento, a luz já entrava pela janela. Ele pegou o celular e olhou. A tela do celular mostrava que a chamada era de Zhou Shouxi. Pequeno Zhou. Gu Jinshen esfregou os olhos e se sentou. Zhou Shouxi é o gerente profissional da Star Investment, que ele fundou, responsável por gerenciar todo o fundo de investimento e sua execução. Todas as suas habilidades de tomada de decisão muito fortes, especialmente na área de contatos e informações. Pode-se dizer que não há informações que Zhou Shouxi não consiga descobrir, e pessoas que não consiga contatar. Mas o que deixa a desejar é, quando algo acontece, começo a ficar ansioso, ligando tão cedo pela manhã. É óbvio que algo aconteceu. Gu Jinshen não atendeu imediatamente. Em vez disso, esperou um pouco para clarear a mente. Então pegou o celular novamente.
Assim que atendeu, uma voz masculina ansiosa veio do fone. Disse que algo estava errado. Ele ainda não tinha terminado a frase antes das 10 horas. Foi interrompido diretamente por Gu Jinshen. Veja, você está ansioso de novo. Mesmo que o céu caia, sempre haverá alguém para suportar. Primeiro, acalme sua mente antes de falar. Do outro lado da linha. Ao ouvir o tom calmo de Gu Jinshen, ainda vestindo pijamas, com o cabelo bagunçado, Zhou Shouxi, de repente sentiu que sua ansiedade desapareceu. Um brilho de respeito passou por seus olhos. É assim que é a postura do Sr. Gu? Eu realmente não me enganei de pessoa. De acordo com as instruções de Gu Jinshen, Zhou Shouxi não continuou a relatar. Em vez disso, levantou-se e foi em direção à mesa de jantar. Serviu uma xícara de café americano. Levantou o copo e bebeu tudo de uma vez. Até este momento, Zhou Shouxi sentiu que seu humor havia melhorado bastante. Foi então que começou a relatar ao Gu Jinshen sobre o Sr. Gu. O Basketball Entertainment acabou de enviar uma mensagem repentina. Dizem que o voo do Sr. Kill foi atrasado. Esperam poder adiar a reunião marcada para as 10 da manhã, para as 3 da tarde. Mas, pelo que sei, esse Sr. Kill nem sequer foi ao aeroporto. Estou ainda verificando os detalhes da viagem. De acordo com as informações coletadas até agora, há 80% de chance de que ele tenha ido buscar outra oportunidade. Após ouvir o relatório de Zhou Shouxi, Gu Jinshen apenas sorriu levemente. Ele tem uma reunião importante de projeto para conduzir hoje. O outro lado é a Nankyo Entertainment, cuja cadeia de financiamento está prestes a colapsar. Quanto a essa mudança, embora seja um pouco inesperada, não deixa de estar dentro das suas expectativas. Ele se levantou e foi até o restaurante. Depois de servir um copo de água para si mesmo, Gu Jinshen disse suavemente a Zhou: Você não consegue manter uma boa atitude? Zhou Shouxi ficou surpreso ao ouvir isso. O foco agora é se ele pode ou não manter uma boa atitude. A estrela da diversão, esse pato ladrão de palavras, vai voar. O Sr. Gu, Zhou Shouxi, estava prestes a avisar. Então, ouviu-se a voz de Gu Jinshen no celular, calma e tranquila. Quanto ao Sr. Kill, se ele foi procurar outra fama. Na verdade, isso não é importante. Um gol com goleiro é que é emocionante. Zhou Shouxi piscou os olhos. Embora ele soubesse o que o Sr. Gu queria dizer. Mas por que essa frase soa tão estranha? Já que a outra parte fez um pedido razoável e legal. Devese aceitar. O resto eu falo quando chegar à empresa. É o Sr. Gu. Depois de desligar o celular, Gu Jinshen esfregou os olhos. Ele se virou e foi em direção ao quarto. Parou na entrada do quarto. Viu a cama grande um pouco bagunçada. Gu Jinshen não pôde deixar de lembrar do que aconteceu na noite passada. Sentiu como se tivesse sonhado. Ele balançou a cabeça. Não entrou no quarto. Em vez disso, virou-se e foi para o quarto de Han Yu. A irmã mais velha estava dormindo profundamente, abraçando o travesseiro. O cobertor foi jogado de lado. Ele ainda murmurava algo. Han e o cobertor bem arrumado. Gu Jinshen se virou e foi para outro quarto. Sumukin e Xiao Linjin estavam dormindo tranquilamente, mas também não acordaram. Ao ver essa situação, Gu Jinshen desceu para se lavar. Depois de se arrumar, ele deixou um bilhete na mesa e os cartões pretos e chaves necessários. Gu Jinshen saiu de casa. Por quê? No pátio, havia apenas o Maibach que voltou na noite anterior. Gu Jinshen também estava com preguiça de ir ao estacionamento privado subterrâneo. Ele trocou de carro e foi direto para a empresa com o Maibach. Quando chegou ao andar da empresa e estacionou o carro, Gu Jinshen pegou o elevador para subir. Um homem de terno estava esperando por ele na entrada do elevador. Era o gerente profissional Zhou Shouxi da Fangxin. O gerente Gu já havia visto Gu Jinshen no elevador. Zhou Shouxi, com as mãos suadas, se curvou para cumprimentá-lo. Embora este chefe fosse mais jovem que ele, mas Zhou Shouxi respeitava e estava convencido. Apenas por causa do impulso atual da Fênix Estelar, pudesse dizer que foi completamente criado por Gu Jinshen. Ele lá dentro apenas desempenha o papel de um executor obediente. Mas quanto mais assim, Zhou Shouxi admirava ainda mais a determinação de Gu Jinshen. Mesmo sendo um veterano da indústria, ele não podia deixar de aplaudir. Depois que Gu Jinshen respondeu, ele se dirigiu ao seu escritório. Ao passar pela sala de reuniões, ele notou que estava cheia de pessoas. Ele imediatamente perguntou se havia algum evento na empresa hoje. Atualmente, a Fênix Estelar é gerida principalmente por Zhou Shouxi, exceto pelos projetos principais, que precisam da presença de Gu Jinshen como chefe. Em outros momentos, ele é como um dragão que aparece e desaparece. Zhou Shouxi deu uma olhada e explicou que não era um evento. Sr. Gu, isso é uma feira de recrutamento. De acordo com suas instruções, a Fênix já começou a expandir as contratações. Ah, entendi. Gu Jinshen finalmente compreendeu.
Neste momento, ele realmente havia falado com Zhou Shui. À medida que os unicórnios do planejamento começaram a entrar e sair com destaque, Gu Jinchen percebeu que realmente estava um pouco sobrecarregado. Ao mesmo tempo, isso afetava extremamente a qualidade de vida. Ninguém consegue suportar isso. Antes de explorar a origem da vida, de repente, uma pilha de assuntos de trabalho apareceu. Isso era algo que Gu Jinchen não podia aceitar de jeito nenhum. Por isso, ele deixou Zhou Shouxi reunir talentos de ponta da indústria. Ele mesmo estava se preparando para ser um gerente despreocupado. Ao saber que era uma feira de recrutamento, Gu Jinchen estava se preparando para sair. De repente, seu olhar foi atraído por uma figura. Mesmo que ao redor estivessem apenas belos homens e mulheres, a beleza desta executiva ainda se destacava muito. Era impossível não notar. O traje de OL em preto e branco era bonito e sofisticado. Seus longos cabelos negros estavam presos em um coque alto. Seu rosto tinha uma beleza fria como uma paisagem de neve. Atrás de seus pequenos óculos de armação preta, olhos brilhantes cintilam com luz. Uma aura única. Isso faz com que os candidatos ao redor se sintam envergonhados. Xiao Zhou, você acha que eu deveria contratar um secretário? Você precisa pensar bem sobre isso. O trabalho de secretário é muito difícil. Não só precisa trabalhar pelo menos 4 horas por dia. Zhou só pode descansar 2 dias. Não se deixe enganar pelo fato de que ele tem alimentação e moradia inclusas. E ainda paga 5 seguros e um fundo de pensão. O salário base é apenas 50 mil. Quando surgem situações especiais que precisam de tratamento urgente, o pagamento de horas extras é apenas miseráveis 3 vezes o salário real. Ouvindo os conselhos do gerente Gu à sua frente, Jian Youla caiu em profunda reflexão. Você chama isso de difícil? E o que dizer do seu anterior 996? Não é como o burro da equipe de produção. Ele só trabalha 8 horas por dia. Que raiva! Não esperava que a empresa Shinsen fosse tão cruel. Por que não mudei de emprego mais cedo? Enquanto Jian Youla pensava, Gu Jinchen também estava avaliando esta pessoa de aura distinta. Ele já viu o currículo da outra parte. Pode-se dizer que é muito bom. Não só a formação é muito alta. O mais raro é que ele também tem bastante experiência em grandes empresas. O problema é que a frequência de troca de emprego é um pouco alta. Basicamente, pode-se dizer que, se tiver coragem de recrutar, ele se atreve a pular. O que ele defende é uma rebeldia. Mas isso não é um problema para Gu Jinchen. Não é um problema. O salário da Fanshin definitivamente é o teto da indústria. Ou seja, Jian Youla, ao chegar até ele, basicamente chegou ao fim da linha. Não haverá empresas com salários melhores que os da Fanshin. Portanto, Jian Youla ser sua secretária. É praticamente uma certeza. O que Gu Jinchen está considerando é como fazer Jian Youla vestir um uniforme de empregada. Afinal, só assim, pode-se considerar a secretária perfeita aos olhos de Gu Jinchen. Mas a comida deve ser comida aos poucos. Algumas coisas são como investimentos. Não se pode apressar. Como esperado, ainda assim, deixe Zhou Shouxi agir em nome da empresa. O próximo aviso é para uniformizar os uniformes da Fanshin como trajes de empregada. Enquanto Gu Jinchen ainda estava em dúvida se deveria uniformizar como empregada doméstica ou coelhinha, a voz de Jian Youla chegou. Presidente Gu, tudo o que você disse é verdade? Jian Youla perguntou com muito cuidado. Embora o presidente Gu seja muito bonito e tenha um temperamento muito gentil, e se preocupe muito com ele, assim, parece que ser sua secretária não parece ser uma má ideia. Mas Jian Youla também não é boba, sem provas ou evidências. E se for apenas uma brincadeira? A boca dos homens é cheia de mentiras. O contrato de trabalho está aqui, em papel e tinta. Você pode dar uma olhada. Gu Jinchen tirou um contrato de trabalho da gaveta e colocou na frente de Jian Youla. Dependendo da categoria e nível do talento, os contratos apresentados também não serão os mesmos. Tratamentos como o de Jian Youla certamente são de patrocínio. E, claro, são contratos de nível mais alto. Jian Youla pegou o contrato de trabalho e olhou atentamente, e descobriu o que estava escrito nele. É realmente igual ao que o Sr. Gu disse, e não há condições estranhas ou adicionais. Até este momento, Jian Youla finalmente se sentiu aliviada. Ele não duvidou da capacidade de cumprimento deste contrato. Embora Fanshin Venture Capital não faça barulho fora do setor, dentro da indústria, é bastante renomada. A razão é bem simples. Os projetos que a Fanshin investiu nunca tiveram distinção entre pequenos e grandes lucros. Apenas lucros substanciais. Jian Youla não estava mais em dúvida. Ela assinou o contrato de recrutamento com alegria. Isso também significa que, a partir deste momento, ele se juntou oficialmente a Fanshin Venture Capital. Ao ver Jian Youla assinar, Gu Jinchen também assinou com a cabeça, satisfeito. De qualquer forma, ter uma beleza tão carismática
Mesmo que seja apenas para olhar todos os dias, pode alegrar o coração de qualquer um. Às 3 da tarde. Eu tenho uma reunião importante sobre um projeto para participar. O outro lado é o Sr. Kill, da indústria de entretenimento de basquete. Na hora, você vai comigo. Aproveite para se familiarizar com o trabalho. Acabei de assinar o contrato de recrutamento. Então ouvi o Gu Jinshen começar a dar ordens. Jian Youla também guardou o sorriso. Seu rosto ficou sério. Não esperava que esse gerente Gu parecesse tão elegante e gentil. A situação é tão rápida e decisiva. Isso realmente o fez admirar um pouco. Eu venho pouco à empresa agora. Basicamente, é sempre o Xiao Zhou. Ou seja, é o Zhou que está gerenciando. E sua posição é a de minha secretária pessoal exclusiva. Portanto, estritamente falando, você é minha. Se o Xiao Zhou estiver fazendo coisas por trás, você precisa me ajudar a ficar de olho. Gu Jinshin parecia dar ordens meio brincando. Mas na verdade, ele estava secretamente adicionando trabalho extra. E Jian Youla estava completamente alheia. Batendo no peito. Com confiança, disse o gerente Gu. Pode ficar tranquilo. Eu definitivamente vou te ajudar a ficar de olho na Fanxin. Absolutamente não deixarei ninguém ter uma mínima oportunidade de se beneficiar pessoalmente. Gu Jinshin levantou a sobrancelha. Ele notou que Jian Youla deu um tapinha no ombro. Para sua surpresa, houve um movimento. Não pôde deixar de sentir um frio na barriga. Essa pessoa não será uma grande bomba escondida, será? Nesse momento, ouviu-se uma batida na porta. Entre, a voz de Gu Jinshin soou. Zhou Shouxi abriu a porta. Ele lançou um olhar para Jian Youla e disse, chefe Gu, novas notícias chegaram do lado do entretenimento de basquete. Dizem que o chefe Kill pegou o voo. Ele já voltou. Se for possível, poderíamos nos encontrar agora. Gu Jinshin olhou para o relógio. Já está quase 10 horas. Ele acenou com a cabeça e disse, então, às 10h30. Você diga a Nankyo Entertainment que eu chegarei pontualmente às 10h30. Certo, chefe Gu. Após receber a instrução, Zhou Shouxi fechou a porta. Jian Youla, um tanto surpresa, perguntou, chefe Gu, a outra parte muda de ideia tão rapidamente. Não tem nenhum respeito. Você ainda vai se encontrar com eles? Em resposta à pergunta de Jian Youla, Gu Jinshin sorriu e disse, se houver alguém. Estava combinado que eu te daria o dinheiro à tarde. Mas de repente mudaram para amanhã e disseram que me dariam o dinheiro. Se não for, vão dar para outra pessoa. Então você escolhe respeitar. E deixa que os outros levem o dinheiro. Ou escolhe que nada aconteça e leva o dinheiro você mesmo. Jian Youla piscou os olhos. Hesitou e disse que não podia abrir mão do respeito só por causa do dinheiro. Isso é exatamente por isso que quem fala de amor não consegue nada. Enquanto quem fala de dinheiro está prosperando. Gu Jinshin, após terminar de falar, levantou-se e sinalizou para ir para o estacionamento. Embora parecesse um pouco confuso, mas Jian Youla ainda seguiu Gu Jinshin obedientemente. Chegaram ao estacionamento subterrâneo. Mas assim que ele tirou a chave do carro, Gu Jinshin viu Jian Youla, que estava curiosa observando o Maybach. Lembrou-se de algo. Parou e perguntou a Jian Youla se ela sabia dirigir. Os olhos de Jian Youla brilharam. E, não se sabe de onde, tirou uma carteira de motorista e a segurou na mão. Li estava muito animado e se gabando. Como você sabe, Sr. Gu? Eu passei no exame de carteira de motorista na primeira tentativa. Então venha dirigir. Depois de jogar a chave do carro para Jian Youla, Gu Jinshin, ele originalmente planejava sentar no banco de trás, na posição do chefe. Mas não sabia por que suas pálpebras estavam tremendo. Pensando bem, por questões de segurança, ele acabou sentando no banco do passageiro. Ele viu Jian Youla se esgueirando do banco do motorista. Não sabia o que ela estava mexendo. Olhou por um bom tempo. Gu Jinshin realmente não conseguia mais suportar. Não pôde deixar de perguntar, o que você está fazendo? Por que você ainda não está dirigindo? Enfrentando a pergunta do chefe, Jian Youla encolheu a cabeça. Ela mostrou a língua. Apontou para as letras na alavanca de câmbio. Com um pouco de vergonha, disse, desculpe, Sr. Gu. A marcha à frente é P ou N. Deitada na janela do carro, olhando para a paisagem passando rapidamente do lado de fora, Jian Youla achou tudo muito novo. Então, este é o mundo dos carros de luxo. Exceto por Deng Qingwen. Parece que não há nada de tão especial. Embora tenha sido encenado como se tivesse perdido o direito de dirigir. Não poder dirigir este carro de luxo pessoalmente. Mas Jian Youla não se sentiu muito desapontada. Poder sentar no banco do passageiro também é incrível. Bem, eu preciso tirar uma lembrança. Quando Jian Youla pegou o celular, se preparando para tirar uma selfie bonita. De repente, seu corpo todo ficou rígido. Ao olhar para baixo, viu uma mão a mais em sua perna. Jian Youla até pensou que Gu Jinshin estava trocando de marcha.
Não acertou a alavanca e colocou no lugar errado. Afinal, quando ele estava aprendendo a dirigir, ele também costumava não acertar a posição da alavanca. Mas ele nunca colocou no banco do passageiro. Então, o Sr. Gu é tão ruim assim ao dirigir? Quando Jian Youla percebeu, Gu Jinshin estava habilidosamente controlando o volante com a mão esquerda, e a mão direita não dava sinais de querer se afastar. Foi quando a risada em seu coração parou abruptamente. Após perceber que a situação não estava certa, Jian Youla rapidamente se acalmou e pegou o celular para começar a procurar mulheres. Os subordinados achavam que o chefe de meia-idade digitava até a metade. Jian Youla de repente virou a cabeça e deu uma olhada no perfil atraente de Gu Jinshin. Silenciosamente deletou as palavras que havia digitado na caixa de pesquisa e mudou para ser assediada pelo super bonito presidente 188, enquanto dirigia um Maybach. O que fazer? Depois de ver os resultados da pesquisa, Jian Youla colocou o celular para baixo, como se tivesse tomado uma decisão. O Sr. Gu deve ter suas razões para fazer isso, certo? Olhando rapidamente para o assento do passageiro, a excepcionalmente obediente e honesta Jian Youla, Gu Jinshin sorriu levemente. Assim que saiu do estacionamento subterrâneo, ele sentiu que estava faltando algo em suas mãos. Agora ele se sentia muito mais tranquilo por acaso. Um homem não pode ter um Maybach e se sentir inferior ao mesmo tempo, mesmo que não tenha cultura. O Maybach falará por você. O quanto você sabe sobre a empresa de entretenimento de basquete? Enquanto suportava a situação, Jian Youla de repente relaxou a perna. Olhou para a mão que havia colocado de volta na alavanca. Um brilho de desânimo passou por seus olhos, mas ainda assim respondeu de forma fluida. O Basquete Entretenimento é uma das novas empresas de entretenimento de Luobo. O objetivo é ter ídolos como núcleo, através de dimensões como programas de variedades, IPS de filmes e música de tendência. Criar uma cadeia industrial única de ídolos em um ciclo fechado. Tinha um ídolo de topo sob sua bandeira. Várias estrelas de primeira linha. Se continuar nesse ritmo, mais cedo ou mais tarde, poderá se tornar a quarta gigante do entretenimento. A quarta gigante do entretenimento. Mas desde que o ídolo principal de repente caiu em desgraça, e outros ídolos de primeira linha que preferiram romper contratos e sair, o basquete entretenimento, então, nunca mais se recuperou. Nunca mais teve a glória de antes. Ao dizer isso, Jian Youla parou de falar no microfone. Não continuou a falar. Como alguém da indústria, ele na verdade sabia bastante sobre o basquete entretenimento. Por exemplo, que aquele ídolo de topo foi sabotado. Por exemplo, a ordem de boicote lançada em conjunto pelos três gigantes do entretenimento. Pode-se dizer que a situação atual do entretenimento de basquete é como dormir no chão do banheiro. Não está longe da morte. Se alguém dissesse neste momento a Jian Youla que queria investir no entretenimento de basquete, Jian Youla certamente pensaria que essa pessoa é um verdadeiro idiota. No entanto, quando essa pessoa realmente aparece, e ainda por cima é seu novo chefe, Gu Jinshin, ele hesitou. Jian Youla não acreditou que até ele mesmo sabia do segredo, que o Sr. Gu não saberia. E o estilo de Anfan, que sempre foi discreto, nunca faz contas pequenas. Pensando nisso, Jian Youla não pôde deixar de olhar ao lado, onde Gu Jinshin estava dirigindo concentrado, desde que soube no escritório que o projeto principal do Sr. Gu era o entretenimento de basquete. Ele já estava curioso sobre que tipo de habilidade essa pessoa tinha para fazer o entretenimento de basquete resistir ao boicote dos três gigantes. Ressuscitar. O que você disse não está ruim. Em relação à resposta de Jian Youla, Gu Jinshin estava satisfeito. Pelo menos isso mostra que ele fez a lição de casa. Não é apenas um vaso bonito, mas, para ser justo, a textura deste vaso é realmente boa. Embora Basketball Entertainment não esteja em uma boa situação agora, mas o presidente deles é muito competente. Ele conseguiu levar a Basketball Entertainment de um lugar comum à fama. 80% disso é por causa do Sr. Q. Portanto, esta reunião, embora eu tenha 100% de certeza sobre o resultado, o processo pode não ser muito fácil. Jian Youla piscou os olhos, olhando para Gu Jinshin, que estava calmo. Não pôde deixar de perguntar. Mas, Sr. Gu, embora a Basketball Entertainment esteja à beira do colapso, ainda há um fôlego. Não é um pouco cedo para entrar agora? Em respeito ao chefe, Jian Youla achou que já havia sido bastante sutil. Ou seja, o Sr. Gu. Se fosse outra pessoa, ele já estaria xingando diretamente. Jian Youla não é incapaz de entender o pensamento de Gu Jinshin. Além do destaque de Fan Xin, há muitos outros que estão de olho. Eles estão fixamente observando o grande bolo do entretenimento do basquete, apenas esperando o momento em que atinge o fundo do poço. Como lobos famintos, eles atacam. Eles devoram tudo. Mas Gu Jinshin sorri misteriosamente. Sem pressa.
Ele diz que você quer saber. Faz Yola acenar com a cabeça de forma fofa. Isso não é apenas querer saber. É uma vontade imensa de saber. Quem sabe lá dentro não está Fanshin. A razão final pela qual o destaque pode causar tanto impacto. Mas Gu Jinshin não se pronuncia. Ele, claro, sabe. Como o entretenimento do basquete ressuscitou. A saída dos principais influenciadores. Embora isso machuque o entretenimento do basquete, não houve mudanças. Porque a cadeia industrial do ídolo ainda está em funcionamento. Desde que haja isso, cultivar o próximo grande nome é apenas uma questão de tempo. A chave está em se o entretenimento do basquete conseguirá passar por este período. De acordo com as memórias da vida anterior de Gu Jinshin, somente entre os trainees que o entretenimento do basquete atualmente possui, já há 2 futuros grandes nomes. A razão para escolher entrar neste momento é muito simples. Seu objetivo nunca foi dividir o bolo, mas sim fazer a Nankyo Entertainment voltar ao auge de antigamente, enquanto ele conta o dinheiro nos bastidores. Entrar neste momento é muito cedo para os outros, mas para ele é exatamente o momento certo. Por que se esperar mais? O Sr. Kyu poderá encontrar novos investidores além dele. Assim como naquela vida anterior, aquele grupo. O entretenimento do basquete está destinado a ressurgir. A diferença é apenas a mão, onde esse dinheiro acabará caindo no final. Mas essas coisas, se fossem ditas tão facilmente para Jian Yola, não é um desperdício demais? De qualquer forma, você deve cobrar uma taxa de consulta, certo? Xiao Jian, teoricamente, você agora é meu. Algumas coisas também deveriam ser do seu conhecimento, mas afinal, você só começou hoje. Em tudo, não se deve temer um lado. Apenas no caso de valer a pena. Jian Yola ficou com o rosto paralisado. Queria muito dizer, Sr. Gu, você ainda sabe que eu acabei de começar, não é? Então você estava animado ao tocar minha cintura antes. Mas quando as palavras estavam na ponta da língua, mudaram. Até o tom de voz se tornou involuntariamente suave. Então, Sr. Gu, o que você quer dizer é, acho que estou com amnésia. Jian Yola ficou atordoada. Não conseguia entender completamente o que o Sr. Gu disse. Uma frase totalmente sem sentido. Até hoje. Não importa como eu tente lembrar. Não consigo desenhar o rosto que uma vez me trouxe alegria e tristeza. Um par de grandes olhos azuis como água, brilhando, atravessando a alameda sombreada. Flocos de salgueiro e flores voando, sorrindo para mim em meio à luz e à sombra. Depois, eu procurei por todo o universo, mas nunca mais vi aquela constelação. Você pode me ajudar a despertar essa memória? Como Meiula pode te ajudar? Olhe para as 3 palavras curtas no peito. Jian Yola sentiu que seu CPU estava prestes a queimar. Assim que percebeu, rapidamente cruzou as mãos na frente do peito. Ao mesmo tempo, arregalou os olhos e olhou para Gu Jinshin com muita atenção. E realmente não estava errado. Este Sr. Gu é quem está envolvendo seu corpo. Porque precisa abrir 2. Então Gu Jinshin não viu as ações e expressões de Jian Yola agora. Mas mesmo que visse, não teria problema. Um lugar onde o amor profundo não pode entrar. Deixe o Maibast levar para dentro. Salário base dobrado. Justo quando Jian Yola estava pensando se deveria pular do carro. 4 palavras simples. De repente, bagunçou seus pensamentos. Gu Jinshin ainda achava que Jian Yola estava insatisfeita com pouco. Então acrescentou 3 vezes. Espera, pare um momento. Jian Yola interrompeu repetidamente. Ao mesmo tempo, fez um gesto de parar. Então, com raiva, disse o Sr. Gu. Será que aos seus olhos, eu sou apenas uma mulher interesseira tão desprezível? Gu Jinshin aproveitou para olhar no retrovisor, e rapidamente lançou um olhar para Jian Yola. Seus lindos olhos estavam bem arregalados, com as mãos na cintura. Seu rostinho estava bufando de raiva, com os lábios empinados. Era realmente adorável. Aqueles 3 caracteres, 5 vezes, quase fizeram Jian Yola perder o fôlego. Ela rapidamente pegou uma garrafa de água e abriu a tampa. Depois de beber, ao olhar para a garrafa na mão, de repente percebeu que algo estava errado. Essa água parecia ser a que o Sr. Gu tinha bebido. Felizmente, Gu Jinshin estava dirigindo, e não prestou atenção no que ela estava bebendo. Depois de colocar a garrafa de volta discretamente, Jian Yola imediatamente disse com firmeza ao Sr. Gu. Eu sei que, em os olhos de vocês, os patrões, o dinheiro é tudo poderoso, mas eu quero dizer que o dinheiro não é tudo. Eu, Jian Yola, prefiro morrer de fome a pular deste carro. Também nunca seria 10 vezes. Gu Jinshin não mudou a expressão nem um pouco. Ele apresentou novas condições de forma muito tranquila. Jian Yola engoliu em seco, olhando para o perfil bem definido do CEO. Seu coração, que não colaborava, começou a acelerar. É importante saber que os 10 vezes mencionados por Gu Jinshin estão baseados no contrato da Estrela Brilhante.
Só os benefícios deste contrato já são absolutamente o teto da indústria. Se multiplicar por 10 novamente, isso significaria que mesmo em apenas um mês, poderias ganhar o que levaria anos para conseguir. E o preço a pagar seria apenas um pouco de dignidade. Uma tentação tão grande. Jian Yola teve que respirar fundo para acalmar seus sentimentos. Então, com os dentes cerrados, disse ao CEO com firmeza em cada palavra: você pode oferecer 100 vezes. Eu definitivamente não aceitaria. Ao ouvir isso, Gu Jinshin, que estava dirigindo, virou a cabeça e olhou surpreso para Zimei. Originalmente, Jian Yola achava que as coisas terminariam aqui. Não importa o quanto o Sr. Gu tenha dinheiro. Esse número, com certeza, está muito além do seu orçamento. Como poderia haver alguém disposto a oferecer 100 vezes isso? No entanto, no segundo seguinte, um cartão preto apareceu diante de Jian Yola. O que você disse? 100 vezes. Jian Yola olhou para o cartão preto à sua frente. Ele achou que estava alucinado. No entanto, quando esfregou os olhos, o cartão preto ainda estava lá. Até mesmo os padrões dourados estavam claramente visíveis. Jian Yola ficou em silêncio. Nesse momento, muitas coisas passaram pela sua mente. Ele até considerou a ideia de se submeter ao Sr. Gu. Mas ao pensar assim, ele percebeu que, na mente do Sr. Gu, ele provavelmente seria apenas uma mulher interesseira e superficial. Jian Yola sentiu um aperto no nariz. A injustiça em seu coração subiu instantaneamente. Não importava o quanto tentasse reprimir. Ele simplesmente começou a chorar. Isso deixou Gu Jinshin completamente sem palavras. Não era para ser em turnos? Como assim ainda está usando ataque mágico? Jian Yola não é uma pessoa fria e sofisticada. Eu também não disse nada sério. Como é que em poucas palavras ela já está chorando assim? O coração de uma mulher é como uma agulha no fundo do mar. Por que Jian Yola começou a chorar de forma muito repentina? Gu Jinshin só pôde frear e desacelerar. Então estacionou o Maybach ao lado da estrada. Ligou o pisca-alerta e olhou para o lado. Neste momento, Jian Yola estava curvada sobre as pernas, chorando como uma flor de pera sob a chuva. Os ombros ainda tremiam sem parar. Não, não chore. Eu não posso parar de olhar? Ao ouvir isso, Jian Yola levantou a cabeça rapidamente. Seus grandes olhos estavam cheios de lágrimas. Ela chorou, se sentindo injustiçada e irritada. Como você pode ser assim? Isso é uma questão de ver ou não? Você está apenas me intimidando de propósito. Eu não quero ser sua secretária. Eu quero me demitir. Eu quero mudar de emprego. Gu Jinshin tocou o queixo. Lembrou no momento certo. Então você precisa pensar bem. De acordo com o contrato, ao se demitir, não pode trabalhar na mesma área por pelo menos 2 anos. E a multa por mudar de emprego é 100 vezes maior. Jian Yola ficou atordoada por um momento. E então começou a chorar ainda mais alto. Você realmente fez isso de propósito. Talvez ela achasse que estava sendo muito injustiçada. Jian Yola, indignada, chorava enquanto cerrava os punhos. E atirou em Gu Jinshin. Embora para Gu Jinshin, essas batidas fossem quase como uma massagem, ele ainda assim segurou o pulso de Jian Yola. E a consolou, dizendo: está tudo bem, está tudo bem. Não faça isso, tudo bem? Eu realmente não vou mais assistir. Vou dobrar seu salário base como compensação, tudo bem? Gu Jinshin tinha boas intenções no início, mas não esperava que isso acabasse irritando completamente Jian Yola. Depois de retirar o pulso, ela parou de chorar e fez bico enquanto apontava para Gu Jinshin. Com raiva, disse: dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só sabe de dinheiro. Você não pode dizer algumas palavras boas como antes? Me faça sentir melhor? Desde que me faça feliz. Não diga que viu. Ou seja, quando chegamos ao final, Jian Yola de repente percebeu que algo estava errado. Apressadamente levantou a mão para cobrir a boca. Ainda bem que o foco de Gu Jinshin estava na frente. Você gosta de ouvir palavras boas como aquelas? Jian Yola não respondeu, mas virou a cabeça para olhar pela janela do carro, com as mãos cruzadas sobre o peito pequeno, com os lábios empinados. 3 posturas que não funcionam para acalmar. Gu Jinshin se virou de lado e se inclinou para a frente de Jian Yola. No entanto, a bela preferiu fechar os olhos. Nunca olharia para ele. Ao ver essa cena, Gu Jinshin também não cedeu. Franziu a testa e disse: Jian Yola, olhe nos meus olhos. Embora Jian Yola estivesse relutante por dentro, ela ainda assim abriu os olhos. Olhou para Gu Jinshin com um olhar de mágoa. Quando vi aqueles lindos olhos, ainda brilhando com lágrimas, Gu Jinshin acabou se amolecendo. Olhando nos olhos de Jian Yola, sussurrou suavemente: meus olhos estão olhando para você. Chovendo por você. Meus ouvidos já não conseguem ouvir o mundo. Meu nariz pode sentir seu cheiro. Eu chamo o coração que dança na escuridão de lua. E você é a luz das estrelas visíveis entre as nuvens. É um doce que caiu da Via Láctea.
que eu peguei e quero saborear lentamente. A vida de uma pessoa é realmente muito longa. Eu quero primeiro ter este breve momento. Então, Gu Jinshen não conseguiu terminar a última frase, porque alguém tapou sua boca com lábios vermelhos. Quando Gu Jinshen reiniciou o motor do Maybach, ainda estava um pouco atordoado. Era realmente espetacular. Ele nunca imaginou. Jian Youla. Essa beleza que parece comum e autoconfiante. Era tão bem escondido, a ponto de Gu Jinshen estar considerando fazer algo de uma vez. Mas, afinal, o local não era muito bom. Embora a privacidade e a proteção contra choques do Maybach fossem boas, mas ainda era fácil ser observado. Além disso, o tempo também era curto. 15 minutos não seriam suficientes. Portanto, no final, Gu Jinshen conseguiu reprimir isso com sua autodisciplina. E ao lado, no banco do passageiro, Jian Youla estava lembrando, com o rosto todo vermelho. Ele também não sabia como ele acabou se deixando levar e a beijou. Mas o Sr. Gu realmente era encantador ao falar de amor, junto com o emblema do Maybach que aparecia e desaparecia, fazendo com que ele não conseguisse encontrar uma razão para recusar. A atmosfera já estava assim. Ele realmente não conseguia se controlar. Ele originalmente pensava que o máximo que faria com Youla seria apenas um beijo. No entanto, quando ele voltou a si, ele percebeu que as coisas haviam se desenvolvido muito além do esperado. Os botões da blusa e as casas dos botões estão separados. E o Sr. Gu está saboreando um grande doce que caiu da galáxia. O Sr. Gu, o grande vilão. Depois de se vestir novamente, vendo o Sr. Gu começar a dirigir com concentração novamente, Jian Youla ficou imediatamente irritada. Há quanto tempo ele conhece Gu Jinshen? Não deve ter sido nem um dia. E agora, o primeiro beijo de Gu Jing perdeu-se. Quando Xiu Lian pensa na situação de antes, Jian Youla não pôde deixar de corar. Este é o primeiro beijo de alguém. Você não vai ser irresponsável, vai? Gu Jinshen levantou a sobrancelha. Com disfarçatez, disse que também era seu primeiro beijo. Jian Youla piscou os olhos. A Gao disse, sério? Senhor Gu, você sendo tão rico, teria um primeiro beijo? Depois de passar do meio-dia, meu primeiro beijo vai se renovar automaticamente. Jian Youla sentiu um puxão no canto do olho, contendo o impulso de bater. Depois de respirar fundo, disse, deixa pra lá. Afinal, um homem mau como você, que é rico e bonito, com certeza há muitas garotas bonitas se oferecendo. Desta vez, vou considerar isso uma perda. Não me faça mais esse tipo de maldade no futuro. Embora Jian Youla tenha falado de forma descontraída, seu tom era bem azedo. Ela estava sendo teimosa. Isso fez com que Gu Jinshen não conseguisse conter o riso. Isso rapidamente irritou Jian Youla. Ela se levantou rapidamente. Com raiva, disse Guzon. O que você quer dizer? Você está rindo de mim por ser vulgar? Tudo bem, tudo bem. Você é tão bonita. Como poderia ser vulgar? O vulgar sou eu. Afinal, eu estou me envolvendo com você. Gu Jinshen dirigia, enquanto estendia a mão para acariciar a cabeça da bela Bai Ling. Ao ouvir Guzon dizer isso, Jian Youla ficou um pouco mais feliz. Ela acenou com a cabeça, confirmando que estava certa. É isso, Guzon. Se você é vulgar, só sabe se envolver com os outros. Então isso é 100 vezes mais. Gu Jinshen tirou o cartão preto novamente, e ainda balançou na frente de Jian Youla de propósito. Então foi diretamente roubado pela Bela. E ainda disse com firmeza que isso era uma compensação por danos morais. É o que eu mereço. Sim, 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 você está certo. Ao ver Jian Youla aceitar o cartão preto, Gu Jinshen finalmente relaxou. Isso significava que os dois chegaram a um entendimento tácito. Afinal, algumas coisas perdem a graça se ditas abertamente. Como agora, após terem chegado a um entendimento. Mesmo que Gu Jinshen colocou a mão novamente na perna de Jian Youla. A bela Bai Ling, que estava olhando para o celular, não mostrou nenhuma resistência. Ele também enviou outra mensagem. A mensagem do gerente Zhou. Sr. Gu. Jian Youla parecia ter visto algo no celular. Sua expressão estava bastante surpresa. Falando sobre Gu Jinshen, que estava dirigindo. Sr. Gu. O Sr. Qiu da Basketball Entertainment não voltou sozinho. Ele foi acompanhado por pessoas da Tianyu e Venture Capital. A identidade exata ainda está sendo verificada. Tianyu e Venture Capital. Ao ouvir esse nome, Gu Jinshen estreitou os olhos. Se olharmos isoladamente, Tianyu e Venture Capital não passa de uma entre muitos fundos de investimento comuns. Se colocarmos Tianyu e Venture Capital junto com o entretenimento de basquete, o significado muda completamente. Porque na vida passada, o último recurso que o entretenimento de basquete encontrou foi Tianyu e Venture Capital, um investimento arriscado, e ajudou o entretenimento de basquete a passar pelo período mais difícil. Depois disso, foi um salto para o sucesso.
E Tianyu também obteve retornos impressionantes por causa disso. Tornou-se um dos principais fundos de investimento. Este é um caso de sucesso de ganha-ganha. Mas para Gu Jinchen, a junção desses dois não é uma boa notícia. Ele começou a se sentir confuso. Ele se lembrava que na vida passada, Tianyu não entrou tão cedo. Para ser cauteloso, Gu Jinchen até se antecipou bastante. Mas, para sua surpresa, ainda assim chegou atrasado. Será que Gu Jinchen sentiu algo em seu coração? Uma figura apareceu em sua mente. Sabia. Ela não tinha muitas reuniões com pessoas da Nankyo Entertainment. Juntando-as e as ou Shoushi. São apenas 3 pessoas no total. Este terceiro é naturalmente o presidente Kyu da Nankyo Entertainment. Essa mulher não estaria usando a reunião como uma moeda de troca para enganar outros investidores, certo? Não é de se admirar que a reunião tenha sido marcada há poucos dias. E então ela voou apressadamente para fora da cidade. Só voltou hoje, correndo. O investimento da Tianyu já estava planejado. Eles simplesmente entraram antes, usando a influência da Fanshin, para construir sua própria vantagem. A partir daí, só precisaria esperar a luta entre os dois. E ela, como uma espécie de pescador, lucraria com isso. Realmente é uma boa estratégia. O presidente Kyu, Gu Jingshen, riu friamente em seu coração. Ah, então é assim que você quer jogar, certo? Já que você não tem compaixão. Então não me culpe por ser imoral. Xiao Jianjianyola ficou surpresa ao ouvir isso. Embora estivesse chamando, mas o tom do Sr. Gu não parecia certo. Era muito sério e solene. Em um instante, Jianyola rapidamente percebeu. Disse em voz alta, Sr. Gu. O senhor disse sobre a reação em relação à beleza que se destaca. Gu Jinshen estava bastante satisfeito. Deixou Jianyola ser sua secretária. Além de se interessar pela aparência, havia uma razão importante, que era que esta pessoa tinha uma inteligência emocional muito alta. Sabia quando podia ser irracional. E também sabia quando era hora de ser sério. Não se deixe enganar pelo fato de que a relação deles agora é um pouco ambígua. Se Jianyola fosse realmente ingênua, e não soubesse sua posição, se quisesse um status, então Gu Jinshen não se importaria em trocar por uma secretária mais bonita e mais inteligente como secretária. O que sempre vem em primeiro lugar é sempre o trabalho principal. Este é o pré-requisito para tudo. Disse a Zhou Shouxi. Eu só lhe dei 5 minutos para organizar as informações relacionadas ao Tianyu e embora esteja dirigindo. Mas Gu Jinshen não se deixou perturbar por isso. No entanto, os pensamentos estavam muito claros. Jianyola estava rapidamente registrando no celular e fazendo uma notificação textual preliminar. Depois que Gu Jinshen terminou de dar as instruções, ela ainda precisava ligar para confirmar repetindo. Ele pensou que o Sr. Gu pediu a Zhou Shouxi para coletar informações. Era para conhecer a si mesmo e ao inimigo. Vencer todas as batalhas. No entanto, a próxima instrução o deixou chocado. Também fez com que Jianyola tivesse uma nova percepção sobre o Sr. Gu. Antes do final da reunião, Anxig deve concluir a aquisição total da Tianyu e Fentou. Diga a Zhou Shoui. Eu não quero ouvir nada sobre taxa de retorno. Eu só quero uma coisa. O controle absoluto da Tianyu e Fentou. Escritório do presidente de entretenimento de basquete. Qiu Yanfei, vestindo um blazer, estava sentada na cadeira do chefe. Suas longas pernas de meia calça pretas estavam elevadas. Ela estava fixamente olhando para fora da janela. Nos olhos de pêssego que pareciam ver através do coração das pessoas. A cena refletida. É um Maybach que está entrando lentamente. Quando viu a porta do carro abrir, e Gu Jinshen saindo do carro, os olhos de Qiu Yanfei brilharam instantaneamente. Ele então se virou para olhar atrás da mesa. Levantou a mão e apontou para Gu Jinshen do lado de fora da janela. Ele inclinou a cabeça levemente e sorriu, dizendo, Sr. Wang, você vê, eu não estou mentindo para você, certo? Na cadeira de recepção atrás da mesa, um homem de meia-idade se levantou e parou ao lado de Qiu Yanfei. Quando viu Gu Jinshen ao lado do Maybach lá fora, sua expressão ficou estranha. Ele acenou com a cabeça e disse, isso mesmo, eu já tive um encontro com ele. Ele realmente é parte do grupo de destaque da Fanshin. Sr. Qiu, seu pequeno templo realmente recebeu um grande Buda. Em resposta, Qiu Yanfei apenas sorriu. Ele disse, dizem que todas as empresas que se encontram pessoalmente com Gu Jinshen se tornarão unicórnios no futuro. Portanto, se você está hesitando, a diversão do basquete deve se entregar aos braços da Fanshin. Wang Yi estreitou os olhos. Ele certamente sabe que Qiu Yanfei está tentando provocá-lo intencionalmente. Mas quem conseguiu chegar a essa posição hoje não seria abalado por algumas palavras simples. Shen disse, Sr. Qiu, Wang Yi ainda tem uma dúvida até hoje. Desde que você possa esclarecer essa dúvida, Tianyu Feng certamente dará seu total apoio. Qiu Yanfei parecia saber qual era a dúvida de Wang Yi. Sem surpresa,
Você disse que Wang Yi olhou novamente para fora da janela. Neste momento, a figura de Gu Jinshen já havia desaparecido. Apenas o Maibaja ainda estava no lugar. Senhor Qiu, embora Tian Yu e Feng tenham uma força razoável, quando comparado com a Fan Xin, isso não vale a pena ser mencionado. Com a influência deste Sr. Gu, mesmo que se chegue a uma ideia preliminar, assim que a notícia se espalhar, isso pode tornar o decreto de bloqueio dos 3 gigantes invisível. Portanto, o que não entendo é, já que o Sr. Buda Fanxin já lançou um ramo de oliveira, por que você ainda quer escolher a Tianhui? Qiu Yanfei ouvia em silêncio. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão. Quando Gui terminou de falar, houve uma leve mudança. Ele balançou a cabeça e sorriu levemente, dizendo que o que Wang queria perguntar não deveria ser por que escolher a Tianhui, mas sim por que não escolher a Fênix, certo? Afinal, nenhuma empresa pode recusar o ramo de oliveira da Fênix. E eu me tornei a única exceção. A razão é na verdade muito simples. Wang, você esqueceu do apelido do Gu Jinshen? O apelido do Gu. Wang Yi ficou surpreso por um momento. Ele se lembrou de algo. Hesitou e disse, Qiu, você está falando de... Você está se referindo a... Qiu Yanfei acenou com a cabeça. Confirmou o pensamento de Wang Yi. Ele disse lentamente, Gu Jinshen é um matador de presidentes. Wang Yi imediatamente entendeu. E também compreendeu por que Qiu Yanfei preferia morrer a escolher a Fênix. O matador de presidentes, Gu Jinshen. Qualquer empresa que tenha sido alvo da Fênix, a gestão certamente enfrentará uma grande limpeza. A taxa de limpeza do presidente chega a 100. O mais assustador é que a nova gestão designada após a limpeza da Fênix pode incluir antigos funcionários ou pessoas de outras empresas. Em suma, há pessoas de todas as origens. No entanto, esse grupo de pessoas não apenas não levou a empresa à ruína, mas, ao contrário, começou uma ascensão incompreensível. Após isso, a Fênix demonstrou uma crença que é difícil de entender. Nunca interferiu em qualquer decisão da nova gestão, independentemente do resultado, seja bom ou ruim. Só fez uma coisa: fornecer toda a ajuda possível, e um fluxo contínuo de financiamento abundante. Essa é também a razão pela qual a Fênix pode, em uma situação tão impiedosa, ser tão popular. O entretenimento do basquete é meu esforço pessoal. Eu nunca deixarei ninguém tirá-lo de mim. Nem mesmo a Fênix pode. Ninguém além de mim pode levar o entretenimento do basquete ao auge. Ao dizer isso, Qiu Yanfei levantou o queixo, com um tom muito firme. Seus olhos estavam cheios de confiança. Wang Yi também demonstrou compreensão sobre isso. Qiu Yanfei trabalhou na Nankiu Entertainment por muitos anos. Não seria exagero dizer que foi um esforço pessoal. Não querer abrir mão é algo natural. Mas, de acordo com o hábito do gerente Fan Xin, é temeroso que o dia da cooperação seja o momento em que este gerente Qiu seja demitido. Ming já entendeu que eu vou voltar agora para organizar. Se tudo correr bem, amanhã poderemos assinar o contrato. Ao ouvir isso de Zhu Ji, Qiu Yanfei sentiu que a pedra em seu coração finalmente foi removida. Quando recebeu a intenção de se encontrar com a Fan Xin, Qiu Yanfei percebeu que esta poderia ser a única oportunidade de sua vida. Por isso, ele a reprimiu. E não informou os acionistas da Basketball Entertainment. Em vez disso, usou isso como uma moeda de troca para se encontrar com outros investidores. O céu não decepciona aqueles que se esforçam. E, no final, ele encontrou o Tianhui Venture Capital. A atitude da outra parte também era muito hesitante. Mas ao saber da intenção de encontro da Fenxinxin Venture Capital, foi que concordou em deixar o Sr. Wang voltar com ele para confirmar, desde que pudesse ver com seus próprios olhos, Gu Jinshen aparecendo na Nanjiao Entertainment. O Tianhui Vendou Fortress está em processo de assinatura por 2 dias. O contrato será finalizado dentro desse período. E o primeiro lote de fundos será creditado em uma semana. Assim que os fundos forem creditados, Qiu Yanfei terá confiança para superar as dificuldades. Afinal, o que ele mais precisa agora é de tempo. Obrigado, Sr. Wang. Mas sinto muito. Eu não posso te levar pessoalmente. Afinal, Qiu Yanfei apontou na direção da porta. Wang Yi certamente entendeu o que isso significava. Afinal, Gu Jinshen ainda está esperando lá fora. Ao pensar que este negócio foi na verdade interceptado das mãos do Sr. Gu da Fenxinxin, Wang Yi sentiu uma satisfação indescritível. Sem se importar, disse: Você se preocupe com o que está fazendo. Não se preocupe comigo. Embora quisesse muito encontrar esse Sr. Gu, afinal, ainda havia trabalho a ser feito. Eu vou sentar um pouco e depois vou embora. Ao ouvir isso, Qiu Yanfei não pôde deixar de sentir um certo desprezo. O que é isso de sentar um pouco? Na verdade, ele estava com medo de encontrar Gu Jinshen assim que saísse. Pensando nisso, depois teria que trabalhar com alguém tão mesquinho. Qiu Yanfei também ficou com a cabeça cheia. Se tivesse uma escolha,
Quem não gostaria de trabalhar com Fan Xing? As decisões nunca interferem. E o pagamento nunca é enrolado. Nunca há atraso quando surgem problemas. Tudo culpa desse Gu Jinshen. Isso me deixa furioso. Então, Sr. Gu, sente-se. Eu vou primeiro cumprimentar o Sr. Gu. Certo, você pode ir. Ao ver que o Yan fez sair do escritório, Wang Yi sentou-se mais um pouco antes de se levantar. Ele chegou à porta. Ele espiou para fora para confirmar que Gu Jinshen não estava lá. Só então correu apressadamente em direção à escada, para evitar um encontro. Wang Yi nem se preparou para pegar o elevador, mas escolheu descer pelas escadas. Finalmente, ele conseguiu voltar para o carro. Wang Yi enxugou o suor. Ele ligou o motor, satisfeito. Que grande contrato problemático. Acabou caindo nas mãos de Wang Yi. Isso não é um destino? Estava prestes a começar. De repente, o celular tocou. Wang Yi pegou o celular para ver. Era nada menos que o grande acionista da Tianyu. O grande chefe, que tem controle acionário absoluto, estava ligando. Wang Yi mudou sua expressão. A notícia de que ele havia capturado o grande contrato da Fuxin. Surpreendentemente, já havia voltado tão rápido. O grande chefe não estaria aqui para elogiar a si mesmo, certo? Quando Wang Yi atendeu o celular, ele ouviu apenas algumas frases. E sua expressão mudou drasticamente. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. A Fuxin está adquirindo nossas ações. Você vendeu todas as suas ações. O Sr. Gu, o entretenimento de basquete é enorme. A intenção original de Jian Youla era: o espaço para o entretenimento de basquete é muito grande. As instalações são excelentes. Há muitas pessoas também. Não há sinal algum de que o prédio esteja prestes a desabar. Mas Gu Jinshen, no entanto, olhou com precisão para a sala de treinamento de artes marciais. Aqueles pássaros curvilíneos e elegantes. Concordo plenamente, realmente é muito grande. Para ser honesto, não há lugar mais fácil do que uma empresa de entretenimento para ver belas mulheres. E, à primeira vista, é um grupo. Isso deixou Gu Jinshen um pouco frustrado. Como ele não pensou antes em adquirir uma empresa de entretenimento? Se ele estivesse copiando algumas obras-primas ainda não publicadas, criar alguns grandes nomes não seria uma tarefa muito simples?